Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Ora bem, eu penso que a semana passada algumas pessoas ficaram desconfortáveis por eu ter utilizado muito a palavra merda e acharam que a vibração do episódio, que poderia ter sido diferente, eu acho que nem é a palavra em si que tem um problema, eu acho que é mais a forma como nós a dizemos. As palavras têm poder? Têm, com certeza que sim. Mas então, para evitar causar desconforto, vamos chamar, em vez de vida de merda, vamos chamar VDM. Então, ok, portanto, compreendida a vossa mensagem, se realmente é mais confortável para vocês, VDM, ok? Será por esse princípio. Então vamos agora à segunda parte desse episódio. Porque é que as pessoas têm uma VDM? Porque é que têm uma VDM e porque é que é tão importante nós nos focarmos nestes pontos? Porque, no fundo, se nós não estivermos atentos a isto, e àquilo que no fundo é o nosso comportamento e àquilo que é a nossa postura, isto afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Concordas? Concordo, plenamente. Vamos lá então dar continuidade. 11º ponto. O 11º ponto, nós no último episódio, o último ponto foi não faça planos. A pessoa não ter objetivos na vida, não é? 11º ponto será não respeite o seu corpo. E eu vou-te dizer, José, esta parte para mim é muito importante e tu sabes o porquê, não é? Não teve a ver só necessariamente com a minha perda de peso, mas teve a ver também quando eu comecei a cuidar da minha alimentação. E tu sabes que hoje em dia, todos os dias, quase sem exceção, tudo aquilo que eu meto dentro da minha boca é com um propósito. É com um propósito quase medicinal. O açafrão que todos os dias eu como, o gengibre, os orégãos, tudo isso, a pimenta preta, tudo isso tem um objetivo terapêutico, ou de prevenção, ou de equilíbrio do meu corpo. E eu acho que, infelizmente, nos dias que correm, e ainda ontem estávamos a conversar sobre isso, sobre a facilidade dos Uber Eats e Globos e etc., de nós mandarmos vir comida para casa. Nós poderíamos, eventualmente, até encomendar um restaurante, digamos, tradicional, não é? De comida E vinha normal. uma comida caseira. Caseira, exatamente. Era isso que eu estava a dizer ontem. Eu acho que a tendência das pessoas é mandar vir fast food, uma pizza, um hambúrguer, um cachorro, estás a perceber? E a comida chinesa, japonesa? O sushi também. Em relação ao sushi, eu não vou dizer nada porque eu sou vidrado e adoro sushi. Mas em relação ao fast food, nós sabemos, e hoje em dia até li um estudo hoje, que foi detectado que no McDonald's e no KFC, no Burger King, vestígios plásticos dentro dos alimentos. Ou seja, bocados de plástico dentro dos alimentos. Portanto, esses ultraprocessados, nós nunca sabemos exatamente o que é que lá está dentro. Por mais que nós tenhamos a lista de ingredientes... Mas não vais tirar a... Zé, a minha perspectiva não é tirar nada. Como o objetivo é para não termos uma VDM, não é? Exato. A ideia é que se nós estarmos a dar todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, ou todos os anos, toxinas ao nosso corpo, mais cedo ou mais tarde vais pagar o preço. Pois, exato. Isso é verdade. Portanto, e eu desde que comecei a fazer uma alimentação... Eu não sou tão cuidada como tu, como é evidente. Não és tão disciplinada, mas também não comes porcaria. Não, certo? Claro que não, mas não sou tão cuidadosa como tu. E agora pergunto-te. As especiarias eu uso-as. Sim, ok. Na mesma. Mas não sou pessoa que come legumes, 1 quilo de legumes por dia. Mas é, tudo bem, mas estamos a falar... Percebes? A tua comida é super saudável. Mas isso eu sei que minha necessidade, e estás a falar de 1 kg de legumes, para muita gente pode parecer um susto, mas é verdade, é 1 kg de legumes E um frango, em média, por exemplo. por dia. Eu não é? dou o exemplo. Mas ele também só come essa refeição, não é? Pronto, tem a ver com isso. Eu tenho que atingir a minha meta calórica. Porque senão não tenho Mas força. há muita gente que não acredita que tu consigas comer um frango e... Sim, um frango inteiro e 1 kg de legumes numa refeição. Há muita gente que diz que não, só vendo. Ok. Eu hoje, como tu sabes, estou a fazer 2 refeições, nesta altura especificamente a fazer 2 refeições. Portanto, a primeira refeição é fruta, neste caso, e um pudim proteico, portanto é o que eu tenho comido neste momento. E depois a segunda refeição, nesta fase, nesta semana... Convém dizeres misturada.
Misturado, Fruta exatamente. Fruta misturada com o pudim proteico. Fruta cortadinha e tal, aquilo não, assim. No meu caso, duas maçãs e uma banana. E depois, no final do dia, tenho agora, nesta semana específica, por isso é que eu estou a relevar, porque estou numa fase diferente do meu treino, não é? Estou na fase chamada de cut, estou a começar a cortar para o verão, com a devida antecipação, e estou a comer uma salada, estamos a falar de uma salada daquelas já pré-lavadas, inteira, portanto uma embalagem inteira, e penso que entre 8 a 10 ovos. Portanto, isto é a minha média, mas posso substituir por frango, Também como ninguém tu disseste. acredita. Tu comes 10 ovos. Sim. E todas essas especiarias? Até é uma coisa que tu devias explicar. Porque muita gente, neste preciso momento, está a dizer: eu ouvi bem, 10 ovos. 10 ovos? Isso não faz Mas mal. 10 ovos quê? Num dia? Ou por semana? Não, num dia. É preciso. Pois. As pessoas estão. Dá aí uma explicaçãozinha assim, pequena. Havia muito. Eu vou dizer que isto era de conhecimento geral. Sempre se ouviu dizer isso. Sempre se ouviu dizer que por causa do colesterol e etc. Sim. que comer. Até há quem proíba. Há médicos que proíbem 3 a 4 determinadas ovos pessoas por semana. a comer ovos. As pessoas falavam muito 3, 4 ovos por semana, que eram mais que suficientes, que depois o resto iria afetar, e já está mais comprovado que o alimento mais biologicamente disponível, portanto que tem ali muitos nutrientes, não só a parte da proteína, como a parte da própria gordura boa e muitas vitaminas, os ovos são extremamente saudáveis. Aliás, eu comecei a testar, porque obviamente que no início também tinha essa ideia equivocada, não é? E realmente não existe esta questão do limite dos ovos, percebes? E o Dr. Lai Ribeiro, curiosamente, explica isto de uma forma muito bem. Um dos alimentos mais poderosos que nós temos é realmente o ovo. Porque o ovo é o único alimento que nós temos à nossa disposição que pode gerar um ser vivo. Porque tudo aquilo que nós precisamos para um pintinho, como se diz no Brasil, um pintainho nascer, está lá. Aquilo é só calor que precisa para chocar o ovo, certo? Portanto, antes de me criticarem ou antes de estarem assustados com eu estar a comer 10 ovos por dia, não é toda a semana, portanto há um dia por semana que eu não como isso, que é o meu chamado dia do lixo, não é? Que é o dia que eu me permito comer o assadinho, o típico assado de domingo, mas informem-se sobre isso, ouçam os vídeos do Lai Ribeiros, vejam os estudos científicos que falam sobre o consumo de ovos, porque aquilo que a sociedade acha que é uma verdade absoluta, não é uma verdade absoluta. E eu acho que desde que comecei a estudar nutrição que tenho tido muito cuidado com esta parte do alimento e aquilo que eu acreditava que era saudável e não é saudável. Pronto, já está explicado, pode seguir. Mas, em relação a esta parte de não respeitar o corpo, Zé, eu vou-te falar aqui de uma outra perspectiva. Eu acho que o nosso corpo tem sistemas de alerta, que nos avisa que alguma coisa está mal, não é? E a dor é um desses avisos. Claro. Certo? Quantas pessoas andam às vezes com um desconforto no braço, um desconforto no joelho, um desconforto nas costas, e andam, uma dor passageira. E não percebem que é o corpo a dar-lhes ali um sinal de alguma coisa. É um alerta. Alto, que há qualquer coisa que não está bem. Ainda não está tudo muito mal, mas há qualquer coisa aqui que não está a funcionar direito. Certo? E as pessoas, por exemplo, não vão ao médico. E quando vão já é tarde demais. Entendes? Entendo. Portanto, quando eu digo não respeito o seu corpo, tem a ver com não respeitar os teus limites físicos. Por exemplo, eu agora na musculação. A quantidade de pessoas, graças a Deus que eu não sou uma pessoa de ginásio, ou seja, não sou de ir à academia, eu treino em casa. A quantidade de pessoas que têm lesões gravíssimas e que as impede de ir para o ginásio durante anos, por causa do ego, porque tem que pegar mais do que o outro, porque tem que pegar o maior peso possível. Tu já sabes que eu prefiro pegar pesos inferiores àquilo que é a minha capacidade máxima e ter um bom movimento, ter realmente aqui uma mecânica de exercício boa, mas não me lesionar. Porquê? Porque eu sei que hoje o que estou a fazer ao meu corpo, amanhã vou pagar o preço. Certo? Portanto, acho que respeitar os nossos limites, cuidar da nossa alimentação, fazer exercício físico, a próprio exercício cardiovascular, tu sabes, nas alturas em que fazes caminhadas e nas alturas em que não fazes, a diferença que tu sentes. Sim. É uma diferença. Completamente. Certo? E vamos falar até também da questão da obesidade, que falamos há 2 episódios atrás. É importante nós percebermos que nós precisamos ter um peso saudável, porque a obesidade nem é só em questão na parte cardíaca, de circulação e tudo isso. Tu já viste que tu estás... Há pessoas, por exemplo, vamos dar aqui um caso extremo, 250 quilos. Os nossos ossos, as nossas articulações não foram feitas para aguentar com esse peso. É verdade. Certo? E as pessoas depois começam a ter uma ruptura nos ligamentos, um desgaste nas cartilagens,
E depois as pessoas ficam numa cadeira de rodas ou ficam presas numa cama durante a vida toda, e às vezes jovens. Portanto, ouçam o vosso corpo, respeitem o vosso corpo, cuidem, alimentem convenientemente o vosso corpo, peço desculpa, para não terem uma VDM. Ok? 12º ponto. Ignore as suas emoções. Para ti, eu entendo o sistema emocional talvez de uma forma diferente ou uma perspectiva diferente da maior parte das pessoas. Eu vejo o sistema emocional como um sistema reativo. Ou seja, a forma como nós interpretamos o mundo, as circunstâncias, os acontecimentos, o nosso corpo vai ter uma reação. Baseada em quê? Nas nossas memórias. Mas eu acho que a maior parte das pessoas ignora as suas emoções. Há um estudo muito curioso, que já falamos também sobre isso, sobre a questão das doenças e de reprimirmos as nossas emoções, não é? Vamos imaginar aquelas pessoas que são muito boazinhas e que são pisadas pelos outros. Estão sempre disponíveis para ajudar todo mundo. Elas chegam a um determinado ponto, como estão a ignorar aquela irritação de estarem a ser usadas e abusadas ao longo do tempo, elas podem cometer uma loucura. E há casos de pessoas que fogem completamente da curva, não é? Que têm comportamentos completamente criticáveis, precisamente porque ignoram as suas emoções. Elas não se estão a sentir bem, não se estão a sentir confortáveis, assim como pessoas em relação ao trabalho, por exemplo. Trabalham numa empresa que não tem valores, uma empresa que engana as pessoas e tudo isso. E porque acham que é a única solução, as pessoas andam anos e anos e anos ali a aguentar a engolir porque têm que receber um salário. E não fazem nada para mudar isso. Isso vai-lhes trazer problemas emocionais, problemas estruturais, na família, no relacionamento e sobretudo também de saúde. Saúde. Para ti, o que é importante em relação às emoções? Nós estarmos atentos às nossas emoções. Que importância isso tem para ti? Aliás, o que é que para ti são as emoções? Eu já te expliquei o que é para mim. Para mim as emoções, eu tenho um problema que não sei qual é a razão, mas e comprovado por ti, podes comprovar o que eu vou dizer. Por exemplo, eu estou a ver um filme, tu sabes que há alguns filmes já os vi 30 vezes. Sim. Mas estou a vê-lo e choro nos mesmos sítios, com as mesmas ações, com as mesmas palavras, e choro ali, pronto. Se for um novo também me faz chorar, eu choro com uma facilidade a ver um filme que é uma coisa impressionante. E não choro com a mesma facilidade quando tenho um problema muito grave. Quando, eu não vou dar o exemplo porque não quero dar este exemplo, mas quando tenho mesmo motivo para chorar, morte de uma pessoa, por exemplo, muito minha, e não me sai lá, não choro. Como é que se explica isso? Eu vou-te dar o meu entendimento, já falámos várias vezes sobre isso. Quando estás a ver um filme, mesmo que tu estejas muito envolvida na narrativa, sabes que aquilo é uma ficção. Mesmo que seja uma história real, mas sabes que são atores, que é uma história que te estão a contar. E o objetivo da história é provocar emoções na audiência. Ponto final. E eu estou a viver aquilo que estou a ver. Tu estás a visualizar, basicamente, aquilo e transportas para aquilo, mas tens a grande vantagem de saberes que não és tu que estás a viver aquilo. Então, tu expressas as tuas emoções e portanto, choras, seja por alegria, seja por tristeza, choras facilmente. Libertas. E sabes que é verdade. Sim. Porque estás a viver num imaginário, sabes que aquilo não é real. Pronto. Mas, ao longo de toda a tua vida, Zé, tu sempre foste uma pessoa que tiveste que estar na frente do forte, na frente do castelo, como uma guerreira. Tu sempre foste a protetora, tu sempre foste a pessoa que esteve na linha da frente, tu sempre foste a pessoa quando havia um problema que te mandavas de cabeça e que estavas ali e que tinhas que ser forte. Aliás, tu já falaste isto em relação ao acidente da Inês. Sim. Que toda a gente estava a chorar copiosamente e tu estavas firme, tranquilo. Olha, por exemplo, isso. Pronto. Nem me lembrava agora disso. Tu tens um senso de proteção muito grande. Tu tens que proteger quem está à tua volta. Tu tens que mostrar que és forte, mesmo tendo a tua fragilidade. Eu já te disse que tu és muito mais frágil do que aquilo que tu imaginas e do que aquilo que as pessoas imaginam. Certo? E não vais chorar agora. Não. E portanto... Por acaso até me está a dar vontade, mas não vou. Pronto. O facto de tu não chorares com os teus problemas é porque a vida sempre te forçou a seres uma pessoa forte. Mas isso, no fundo, Zé,
apenas te traz aqui ainda mais fragilidade. Porquê? Porque se tu não consegues exteriorizar as tuas emoções, porque as lágrimas nada mais é que um sistema quase de descompressão. Nós estamos ali com uma tensão, seja ela positiva ou negativa, as lágrimas é tipo o explodir dessa compressão. Percebes? A tua canalização emocional está entupida e as lágrimas ajudam-te a desentupir. Certo? Mas no teu entendimento tu vês isso como uma fragilidade. E tu não Será? queres... Eu acho que sim, Zé. Tu tens que ser forte para os outros. Até aí, porque é que eu deixo a minha fragilidade vir ao de cima com um filme? Porque não és tu a viver. Tu não precisas provar nada a ninguém. Tu ali estás a ver atores a interpretar papéis, a viver uma história que é E fictícia. queres dizer que quem me vir chorar não me acha fraca? Não. Diz que és sentimental ou que és sensível. Mas na vida prática, na vida do dia-a-dia, na vida real, no mundo real, toda a gente diz, aquela mulher leva tudo à frente. Certo? Certo. Agora, temos que voltar mais lá atrás. É porque é que a vida te forçou a ser assim? Sei. Ou seja, o que é que tu viveste em que começaste a criar uma associação de que chorar que era sinal de fragilidade, que era prejudicial. Sei, realmente também não sei, não faço ideia. Mas eu pergunto-me muitas vezes, eu tenho dificuldade em entender isto, não consigo. Questiono-me. Há de haver muita gente como eu que está-nos a ouvir e há de haver muita gente como Sim. eu. Questiono-me e digo assim: fogo, estou a ver uma novela, um filme e choro. E já ouvi 10 vezes. E continuo a chorar. Ainda há dias disse: olha, estou a chorar no mesmo sítio, já nem sei que filme foi. Era o mesmo. Morre alguém. Há uma desgraça, há uma coisa e não choro. Lá está, Zé. Eu acredito, não sei se teve a ver com os teus avós, se teve a ver com os teus pais, com alguma altura na infância na escola ou qualquer Até coisa. agora, a falar nisto, até agora estou com lágrimas, estás a ver? Mas não sei explicar isto. Isto incomoda-me. Porque fico a pensar que sou insensível. Não és insensível. Ó Zé, vamos por partes. Tu, quando me conheceste, eu era uma pessoa que chorava com facilidade. Sim. E hoje sou uma pessoa que não chora com facilidade. Quando choro, choro mesmo. Portanto, é a descarga toda. Mas sou uma pessoa que hoje tenho muito mais controlo, precisamente porque, na altura que eu comecei a trabalhar nesta área, conhecendo histórias tão terríveis, porque foram histórias terríveis, especialmente no início de carreira, em que eu me envolvia demasiado naquilo, eu sabia que eu tinha que ser forte para o meu cliente. Eu não poderia deixar envolver, porque tu sabes que depois me perturbava o sono, andava sempre a falar naquele assunto, Sim. era uma coisa muito desconfortável. Então eu tive que criar resistência emocional para, ainda que eu me sensibilize com aquele problema, eu tenho que estar equilibrado. E sei que, por exemplo, neste caso, o gerir as minhas emoções permite-me não ter que chegar a esse ponto de ruptura, que é a explosão das lágrimas. Eu nunca chego aí. Porquê? Porque eu faço a gestão emocional antes. Entendes? Portanto, foi aprendendo a lidar com as minhas emoções, compreendendo que, ok, no momento em que eu me entrego à emoção, choro. Certo? Só que quando choro, eu acho que já é muito mais programado pelo meu sistema, que eu fui construindo ao longo do tempo. Porquê? Sabes aquelas pessoas que vão criando uma resistência porque levam tanta paulada da vida que depois chegam a um ponto que já nem sentem nada? Eu acho que lidei com tantos problemas ao longo dos anos, problemas gravíssimos, mais uma vez que me colocaram aqui os meus próprios problemas em perspectiva. Eu não tenho problemas comparado com essas pessoas, com quem procura a minha ajuda. E precisamente por isso, eu acho que criei esta resistência porque tenho que ser forte para o meu cliente. Percebes? Portanto, acho que foi algo que eu desenvolvi profissionalmente, o que não quer dizer que eu também não choro nos filmes, e etc. Precisamente porquê? Porque é uma história de ficção, eu consigo compreender e entrego-me à emoção. Entendes? Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Mas eu acho que é muito importante nós estarmos atentos às nossas emoções e se nós ignorarmos as nossas emoções, nós estamos a desperdiçar uma ótima oportunidade de nós termos aqui até sabedorias, porque se o nosso organismo, a nossa mente, vamos falar dessa forma, vai catalogando, vamos dizer assim, vai catalogando os momentos e aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mau, através de uma emoção. Se é uma emoção positiva, quando tu revives uma situação no futuro, 10 anos ou 15 anos depois, revives aquela situação, ao teres aquela emoção, aquele sentimento, tu vais logo a dizer assim, alto, há qualquer coisa aqui que eu tenho que estar atento. Porquê? Porque já viveste no passado. Por isso é que eu digo que o sistema emocional é um sistema reativo, reage à forma como tu estás a interpretar as coisas. Muitas vezes, porque é que tu dizes que, vamos imaginar, tens uma mesma situação e tens duas pessoas
distintas. Para uma pessoa aquela situação é tranquila, para outra pessoa aquilo é um pânico, é um terror. As alturas, andar de avião, dentro de um elevador e tudo isso tem tudo a ver com as associações que nós fazemos. Então é importante nós estarmos atentos às emoções, porque elas nos dão um indicativo claro de algo que é positivo ou negativo para nós, mas também o que é que nós precisamos de trabalhar ou não. Entendes onde eu quero chegar? E eu acho que ignorar as emoções, dizer assim, tipo, em relação a esta coisa do choro, por exemplo, os homens não choram. Homem que é homem não chora. Isso é, eu ouvi isso no meu tempo. No meu tempo em criança, assim, engole o choro, homem não chora. Nós temos que estar atentos às nossas emoções e saber expressar as nossas emoções, mas sobretudo ter inteligência emocional para saber o que fazer com elas. Mas ignorá-las, como sermos... Eu não sei se alguma vez te vi chorar. Alguma vez me viste chorar? Sim. Acho que não. Já me viste várias vezes chorar. Já. Acho, eu não me lembro. Até em momentos íntimos. Mais enamorados. Não me lembro. Olha, a última vez que tive assim um choro que eu não me consegui controlar foi com a tua neta. Lembras-te? A minha neta já te vi chorar várias vezes. Está bem, tens razão. Pronto. E que realmente ela teve uma atitude que me comoveu imenso, não é? E acho que até foi a cantar. Que ela estava a cantar uma música. Para mim. Não foi? Eu já não me lembro, mas sei que estava toda virada, estava toda melosa contigo, porque ela é assim também, mas pronto. Já não sei o que é que foi. Sei que realmente eu não me consegui conter. Lá está, pela pureza também das emoções de uma criança, percebes? Não, mas eu agora estou-me a lembrar, com ela já te vi as lágrimas várias vezes. Pronto. Depois, 13º, portanto, ponto importante, se quer ter uma VDM, ignora as suas emoções. Se não quer ter uma VDM, não ignora as suas emoções. É muito importante a parte emocional. Eu até vos dou uma sugestão, se quiserem. Olha, eu também posso dar outra, a minha. Ora diz. A minha sugestão. Qual é? A minha que eu ia falar nisso até. A minha parte emocional, portanto, nós estamos a falar de coisas que nos incomodam. Sim. Não é? Sim. E que mexem com o nosso sistema psíquico, psicológico, às vezes é físico. Não é? Eu quando tenho uma situação que que me incomoda, pronto, basta dizer isso, que me incomoda muito, eu normalmente procuro um sítio qualquer para falar sozinha, alto. Portanto, eu digo tudo o que quero, me apetece, eu falo, respondo pela pessoa e volto a falar e volto a responder. Já várias vezes me pregaste sustos na cozinha. Eu às vezes estou a descer do escritório e pergunto, estavas a falar com quem? Exatamente, mas tu já sabes como sim, é, sim. não é? E fico fininha. Ficas aliviada. Fico ótima mesmo. Mas queres que eu te dê uma notícia? Um conselho? Não, uma notícia. Tu não estás a falar sozinha? Então estou a falar... Estou. Não, tu estás a falar contigo mesmo. Pois estou. Pois estou certo? A falar comigo mesmo. Portanto, isso é uma maneira de tu processares a informação que está a passar no teu cérebro, mas exterior. Entendes? Zé, eu já te disse isto várias vezes. Mesmo eu, quando estou a fazer visualização, o tal daydreaming, portanto, sonhar acordado, eu muitas vezes, e tu já me ouviste fazer isto várias vezes, quando eu estou a treinar, por exemplo, vamos imaginar, em 2019, quando eu estava a treinar para as palestras, eu estava, a interagir como se tivesse a audiência à minha frente. Achei isso. Olha, então deixa-me explicar-lhe. Eu não sabia se a pessoa alguma vez me ia perguntar, só alguém me ia perguntar aquilo. Mas eu criava esse canal de comunicação, como uma visualização ativa, estás a perceber? Mas isto é a forma que tu encontraste de gerir e de processar a informação. Resulta Exato. Comigo. Eu vou dar um exemplo. Esta semana tive esse... Usaste esse recurso? Fui a uma consulta de dermatologia. Ok. Certo? Vim de lá como? Como é que eu vim da consulta? Furibunda, como se diz no Brasil. Não podia vir pior. Eu não podia vir pior. Eu paguei 72 euros, que não sei para que foram os 2 euros. Deveria ser 70, mas foram 72 euros. A mulher olhou para mim, uma rosácea, isso não é nada. Não vejo de quê. Mas doutora, mas deve ser que está localizado. A mulher não me soube dizer absolutamente nada. Eu demorei na consulta no máximo, e porque fui eu que falei, 10 minutos. E eu já tinha pago a consulta antes, porque eu não sei se a pagaria.
Eu juro-te que eu não sei se apagaria. Bem, eu vim tão furibunda, que eu cheguei a casa. Furibunda. Que eu cheguei a casa, eu vinha Vinhas, sim. a arder. Sim. Pronto. E, claro, quem é que ia pagar? Ai, eu não ia, de certeza. Eras tu, que só pela Não, comida ouvias aqui. já não aceito esse papel. Luís, mas passei imenso tempo a falar nisso e aos berros. Fala sozinho à vontade, estás à vontade. E o que é que eu fiz? Meti-me no carro, fui dar uma volta. Falei, berrei. Pronto, passou. Cheguei a casa. Olha, até hoje já nunca mais me lembrei da mulher. Olha, em relação a esta coisa das emoções, o exemplo que acabaste de dar. Nós, por exemplo, quando sentimos emoções negativas, frustração, irritação, raiva, a tendência, e já que isto é um programa para casais, ou que tem como base um casal, o grande equívoco que as pessoas cometem é de descarregar nas pessoas que são mais próximas e que mais amam as suas frustrações. Isso é verdade. Oh, Luís, não cometam esse erro. Eu faço isso às vezes. Eu sei que eu quando estou incomodada, às vezes descarrego em ti. Respondo tanto, mas falo alto, tentas descarregar. que às vezes a Maria Clara diz, vó, não fales assim com o Lu. Portanto, até ela nota, não é? Para eu falar num tom mais alto. Mas não é... José, sabes porque é que tu fazes isso? Mas todos os casais têm isto. Nós não fazemos isto, estou a defender-me a mim e aos outros. Sim. Às outras, especialmente às outras. Aos homens já nem tanto. Mas às outras... Nós não fazemos isto por mal. Mas até te digo, quem tem como tendência a descarregar mais no outro é o homem e a mulher, historicamente falando. Não é mulher ou homem. O homem vem com as frustrações e, aliás, até podemos falar de casos de violência. Sim. Certo? Portanto, historicamente é o homem que tem essa tendência. Estou a falar do nosso caso, não estou a falar dos outros. Do nosso caso, quem fala mais alto e é mais espalhafatosa sou eu, pronto. E quando tenho um problema que me incomoda muito, exteriorizo. Tu já não és assim. Porque eu sei que tenho que lidar, eu sei que tenho que lidar com aquilo. As outras pessoas não têm que levar com a minha pastilha. Luís, compreendes? Mas eu levo na mesma com a tua pastilha. Já de uma forma mas muito dissolvida. Mas é muito diferente. É calmo. É uma coisa que eu fico assim a olhar para ti e digo assim, penso assim, meu Deus, como é que é possível? Sabes qual comigo, eu estava aqui a ferver o que eu já não tinha dito. Olha, e este homem está aqui a falar calmamente. Mas sabes qual é a pergunta que eu faço a mim mesmo quando tenho que reagir a alguma coisa? Vale a pena eu estar a encrespar? Vale a pena eu estar a desalinhar-me por completo por causa disto? Vai mudar alguma coisa? Mas tu tens tempo a pensar nisso. Eu não tenho tempo a pensar nisso. Tens é que treinar, Zé. Eu não era assim, tu sabes? Eu não era assim. Eu treinei e fui-me moldando conforme aquilo que para mim significa viver uma vida equilibrada. Ter sanidade mental, viver equilibrado emocionalmente e espiritualmente. Certo? Portanto, isto é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Pois. Não me venham dizer que não conseguem, percebes? Eu, se fosse noutros tempos, dizia assim, não, isso é impossível. A pessoa é assim, a maneira como acaba por arranjar aqui um escape para os seus problemas, não pode mudar nada. Mas pode mudar porque eu mudei. Pode mudar porque muitos clientes meus, implementando precisamente aquilo que eu implementei na minha vida, mudaram também. Alunos meus, leitores meus. Portanto, é possível. Nós não, sabes que existe muita gente que acha tipo, eu nasci assim, eu sou assim e serei assim, Gabriela. Não. Nós mesmo que nós tenhamos uma tendência para ser de determinada forma e tenhamos determinados talentos inatos e tudo isso, todos nós somos uma página em branco. E mesmo que a página já esteja escrita, nós podemos sempre virar a página e escrever uma história nova. Eu conheço pessoas que mudaram radicalmente de personalidade a partir do momento em que tomaram uma decisão. Percebes? Porquê? Porque sabiam que aquilo não era benéfico para elas. Viviam amarguradas e angustiadas e tinham muitos problemas no relacionamento, etc. E decidiram mudar. E tornaram pessoas diferentes. Percebes? Portanto, o que eu digo às pessoas, e a sugestão que eu ia dar que não tinha a ver com isso, podem obviamente encontrar aqui alguns mecanismos. Um mecanismo muito fácil, e dou-vos aqui até algumas dicas. Um saco de boxe. Mas eu estou a ser real e não estou a brincar. Um saco de boxe. Vocês terem um saco de boxe em casa, numa garagem, por exemplo, vocês estacionam o carro, vêm irritados com qualquer coisa e tal, dão 2 ou 3 murros no saco e depois é que sobem para casa. Por exemplo? Eu tinha um cliente meu, que tu conheces, que chegava a casa, treinava
fazia um treino de kickboxing e depois é que subia as escadas para casa. Para descarregar toda a energia negativa do dia. Isso é bom. E isso é uma coisa positiva. Não é? Eu hoje, por exemplo, se tivesse essa necessidade, aquilo que eu faria, hoje já não é necessário, mas vamos imaginar no passado, quando eu trabalhava no têxtil. Eu hoje, por exemplo, se chegasse a casa e ia treinar e depois vinha para casa, ok, aí sim, eu já vinha calminho, sossegadinho, percebes? Já tinha descarregado toda a minha tensão num treino. E eu acho que vocês têm que encontrar também esses mecanismos. Como tu, por exemplo, saíste de carro, foste a falar sozinha, um grito, por exemplo. Exato. Ir a um sítio qualquer que vocês possam gritar. Há sempre maneiras, há mecanismos para vocês fazerem essa gestão emocional. Mas, por amor de Deus, não descarreguem nas pessoas que mais amam. Pois não. Porque isso vai desgastando a relação, vai desgastando aquilo que é a aceitação e a paciência da outra pessoa. Percebes? E tu estás muito mais sossegaste a franga ao longo do tempo. Porque realmente é muito complicado a pessoa estar sempre a ser alvo daquilo que é. Eu compreendo que, no fundo, é um pedido de ajuda. Pois é. Percebes? Mas cansa. Percebes? E eu que faço isto profissionalmente ainda cansa mais. Podias-me poupar, não é? Pois. Portanto, mas em relação, mais uma vez, à dica que eu ia passar, eu gravei uma masterclass que se chama A Chave da Felicidade, que eu penso que pode ajudar realmente muito nesta questão da gestão emocional. Portanto, é uma masterclass gratuita que vocês podem assistir durante, se não estou em erro, durante 3 dias, depois de fazer a inscrição. Eu deixo aqui na descrição deste episódio, deixo o link para vocês se inscreverem. A Chave da Felicidade é uma masterclass muito importante e muito impactante que nos ajuda aqui a desenvolver um estado de felicidade incondicional. 13º ponto. Se quer ter uma VDM, não aceite críticas. Tu sabes que eu acho que a maior parte das pessoas vê uma crítica como um ataque. Eu também durante muito tempo vi. E tu sabes disso. Sempre que alguém me criticava e dizia, por exemplo, que eu estava errado, ou que me corrigia, eu ficava furibundo, não é? Eu hoje em dia vejo sempre a crítica, mesmo que seja negativa, como algo construtivo. O que é que eu posso aprender a partir disto? Não é permitir-me ser humilhado, por exemplo, porque há críticas que são ataques gratuitos. É isso que eu ia dizer, quer dizer, há críticas e há críticas. As críticas destrutivas, e há pessoas... Sabes quando eu vejo uma crítica destrutiva? Até pode ser uma crítica super construtiva na hora. Mas que é dita da forma errada. Exatamente. Por isso é que eu digo que não é a palavra em si que tem o grande poder, é a forma como tu a dizes, ou a intenção com que tu a dizes. Pois é, muitas vezes é. Mas eu acho que mesmo essas críticas destrutivas têm tudo a ver depois com a forma como tu interpretas isso e como tu recebes isso. Se tu tiveres arcabouço, mesmo que alguém te esteja a atacar, se tu estiveres bem contigo mesmo, se estiveres seguro de ti mesmo, aquilo não te afeta. Ou não te afeta pelo menos tanto. Queres saber uma crítica que todos os casais, todos, sem exceção, sem exceção, eu acho... A maioria. Diz assim porque há sempre olha, exceções. todos que eu conheço. Ok. Pronto, o que eu já conheci durante toda a minha vida. Não há casal que vão os dois, ou um a conduzir ou o outro a conduzir, em que não haja críticas do que vai ao lado. Críticas em relação à condução? À condução. Não há. Não te posso dar a minha opinião. Mas posso eu. No nosso caso... E especialmente... Sim. Especialmente quando é mulher até a conduzir. Ou porque... meter terceira. Mas terceira porquê? Já devias ir em quinta. E não sei o quê. Isso é horrível. Sim, estas questões das conduções realmente não é muito confortável e destabiliza inclusive a própria viagem. Também. Não é? Pronto. Mas há muita coisa realmente que nós temos que, de alguma forma, nos policiar, e já falámos sobre esta questão de nós nos policiarmos, porque também não queremos ser desagradáveis em relação aos outros. Portanto, mesmo em relação à forma como tu criticas outra pessoa. Mas eu também tenho consciência, Luís, que não aceito muito bem algumas críticas. Ok. Também tenho essa consciência. Tu és mais... Tenho dificuldade em aceitar algumas críticas. Sabes porque é que eu acho que existe muito essa dificuldade? Há uma coisa muito diferente entre nós, que é parecida, aparentemente é a mesma coisa,
mas que não é. Tu és uma pessoa extremamente teimosa. E eu sou uma pessoa extremamente persistente. Tu és teimosa do género. É isto que eu acredito, eu venço a minha, bato o pé e ninguém me demove. Eu acho que tu és igual. Eu é diferente. Então. Eu, quando tenho um objetivo, não desisto até conseguires vencer a minha. Eu persisto. E tu sabes que eu utilizo inúmeras estratégias para chegar ao mesmo local. Tu é diferente, não é estratégia, tu é sempre a bater no mesmo. Mas é assim, são traços de personalidade, são formas de estar e lá está, volto a frisar, são escolhas que nós fazemos. Porque eu também já fui teimoso. Eu estava errado e batia na tecla e é isto e não me podes convencer do contrário. Hoje em dia não. Hoje em dia já tenho a capacidade de reconhecer que tenho que baixar a bola, tenho que aceitar que estou errado, mas persisto, mais uma vez, em relação àquilo que eu acredito. Mas aberto a receber opiniões distintas. Aliás, eu hoje, Zé, em relação a muita coisa, e tu sabes disto, eu sou ávido por conhecimento, como tu sabes, estou constantemente a estudar, constantemente a pesquisar. Aquilo que eu acredito hoje é completamente diferente daquilo que eu acreditava há 10 anos atrás. Se calhar até há um mês. Olha, ainda falei disto no vídeo da terça-feira. Se calhar até há um mês. Uma mudança muito grande que eu fiz. Eu fiz uma limpeza nos meus mentores. As pessoas que eu considerava meus mentores. As pessoas que eu me inspirava para trabalhar e para me influenciar, seja em relação a livros, seja em relação a cursos, em relação a marketing digital, em relação a entregar conteúdo, redes sociais, etc. Porque houve uma coisa que eu percebi. Eu estou num ponto, portanto, as minhas circunstâncias atuais na minha vida são tão distantes das circunstâncias da vida dessas pessoas que mesmo que eu ponha em prática aquilo que elas informam e que dão como sugestão, não se aplica a mim porque não é a minha realidade. Eu dei o exemplo do Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo e o maior investidor do mundo. Se neste momento o Warren Buffett dissesse, é para comprar ações da Apple, eu estou a gastar não sei quantos milhões em ações da Apple. Ok. Alguém que está a iniciar nos investimentos vai dizer assim, opá, o maior investidor do mundo está a dizer para comprar Apple, eu vou pegar o meu dinheiro todo e investir na Apple. Só que o que as pessoas esquecem é que esse investidor pode investir 100 milhões na Apple, perder tudo porque ele tem margem de manobra para poder cometer esse erro. Ou seja, para correr esse risco. Enquanto alguém que está com o seu dinheiro que poupou durante anos a investir na Apple, pode perder tudo num espaço de um mês. Entendes? Portanto, eu não posso pôr na minha vida, na minha realidade, em prática, coisas que pessoas que estão num patamar completamente diferente do meu, que estão a fazer. E eu estava a fazer isso. E senti-me imensamente frustrado. Aliás, tu sabes que muitas das coisas que eu tentei implementar o ano passado, que não estavam a fluir da forma como eu achava que elas iam fluir, até eu ter tido esse insight. Cheguei ao fim do ano e disse assim, espera lá. Vamos imaginar, essa pessoa já está num patamar de centenas de milhões em termos de volume de negócios. Eu não estou nesse patamar. Então aquilo que ela pode ou não fazer neste momento é diferente daquilo que eu posso ou não fazer neste momento. Então, em vez de eu estar preocupado com aquilo que ela está a fazer já num patamar elevado, eu tenho que pensar o que é que ela fez para ter chegado até lá. Então o que é que eu decidi? Decidi começar a seguir pessoas que estão num patamar superior ao meu, mas não tão distantes que seja impossível a pôr em prática alguma coisa, ter um plano de ação. Entendes? E eu acho que hoje em dia que se leva muito as pessoas a crer que se alguém tem 15 milhões de seguidores no Instagram, que é aquela pessoa que elas têm que seguir, quando se esquecem que alguém que tem 100 mil, se calhar é muito melhor, tem muito melhores conselhos para elas do que alguém que está num patamar superior. Sim. E ainda agora, por exemplo, terminei uma sessão com uma cliente e ela, portanto, está neste momento a concluir mais um curso meu e disse-me, Luís, eu já fiz todos os seus cursos, mas este... E tem tudo a ver com a etapa que a pessoa está, com a fase que a pessoa está. Uma das coisas que eu me orgulho hoje, e que eu fiz de forma inconsciente, eu sempre produzi conteúdos um passo atrás de onde eu estou. Deixa-me explicar-te. Vamos imaginar. Na nossa vida financeira, claro, temos a fórmula da riqueza que explica como é que nós estruturamos a nossa vida. Isso é independente daquilo que eu estou a dizer. Mas há coisas que nós neste momento estamos a fazer na nossa vida. Em primeiro lugar, ainda não tenho evidências de que funciona a longo prazo. Certo? E em segundo lugar, a minha comunidade, se ainda me segue, se está a seguir aquilo que eu ensino, é porque não está no patamar que eu estou. Está a chegar lá. O que é que eu quero dizer com isto? Eu estar a partilhar aquilo que eu estou a partilhar hoje
tirando os meus clientes de mentoria, que é diferente, que têm acesso em tempo real a tudo o que eu estou a fazer e até muitas vezes me ajudam na fase de testes de alguma coisa nova. Eu tenho que ter a responsabilidade de não criar nas pessoas uma expectativa tão elevada, que se calhar é aquilo que nós temos hoje, que a pessoa se calhar nem vai ter forças para dar o primeiro passo. Eu tenho que pensar, ok, o Luís não nasceu assim. Mas também já tiveste experiência e tens um mentorando Sim. que me superou largamente. quantas vezes? E vê bem. Por exemplo. E a partir do momento em que ele me supera, eu já não tenho capacidade para ser mentor dele. Compreendeste? Pois, certo. Se calhar hoje é ao contrário. Hoje se calhar até ele me ajuda em algumas coisas. Exatamente. Compreendes? Lá está. Ele ultrapassou-me, não está num nível tão distante de mim, mas eu consigo dizer assim, ok, se eu fizer isto eu consigo chegar lá. Estás a perceber? Mas quando nós pomos os nossos olhos voltados para pessoas que estão numa posição super distante da nossa, nós ficamos tão assoberbados emocionalmente que dizemos assim, epá, como é que eu vou conseguir chegar lá? O problema aqui entra, na maior parte das pessoas que consomem conteúdo de desenvolvimento pessoal, é na parte do imediatismo e da fórmula mágica. Porque aquele fulano que teve 20 anos a trabalhar para lá chegar, Pois. aquele fulano está a dizer para fazer isto, então eu vou ficar milionário da noite para o dia. Pois, exato. E as pessoas querem, para a semana já estão milionárias. E curiosamente aquilo que nós estamos a falar, e não foi propositado, eu tenho aqui a lista à minha frente, mas não foi propositado, porque o 14º ponto para não ter uma VDM é não busque conhecimento. Estamos a falar precisamente sobre isso. Agora, mais importante do que buscar conhecimento, porque eu acho que é assim, quem está estagnado, quem não busca aprender e melhorar nada, é uma pessoa que vai morrer quadrada. Eu acho que todos nós devemos sempre buscar mais e melhor e sempre à procura de saber coisas novas. Percebes? E agora, também temos de ter muito cuidado em relação àquilo que vamos consumir. E hoje, por exemplo, e é uma coisa que já acontece há alguns anos, especialmente depois da pandemia, e entendam como quiserem aquilo que eu estou a dizer. Eu hoje em dia, Zé, e até muitas vezes discordamos nesse ponto, eu muito dificilmente consumo alguma coisa que eu vejo numa notícia, numa publicação, numa rede social, etc., e considero aquilo uma verdade absoluta, por mais fidedigna que seja a fonte. Um dos hábitos que eu tive, e já há muitos anos que faço isso, é, ok, há uma informação que me está a ser transmitida, afeta a minha vida? Afeta, ok, vamos tentar investigar se aquilo que me estão a dizer se é verdade ou não, se tem embasamento, se tem fundamento. E o mais curioso no meio disto tudo, é uma coisa que até é assustadora, no fundo, sei lá, 70% daquilo que eu vejo na internet como sendo afirmado como uma verdade, não é verdade. Isso é uma coisa que assusta-me. Em que sentido? A facilidade com que as pessoas são manipuladas. Se tu vês um influenciador, há agora uma polémica a envolver, eu não conheço, confesso que já ouvi falar no nome da pessoa, eu não vou dizer o nome porque é uma pessoa muito polémica. Neste momento está o maior ataque de todos os lados, por exemplo no TikTok e no Instagram, a essa pessoa. Eu não sei se ele é pastor, se é um palestrante, mas tem parte de motivação e etc. Mas diz coisas completamente absurdas. E eu comecei a ouvir alguns vídeos da pessoa, e quando começo a olhar, disse assim, há qualquer coisa aqui que não está a bater bem. Por isso é que eu não estou a dizer o nome, para não ser tendencioso, tipo, não ouçam a pessoa, ouçam a mim. Não, nem vou dizer o nome. Eu começo a ouvir aquelas coisas que a pessoa está a dizer num palco, com audiências grandes, 1000 e tal pessoas. E digo assim, como é que algum ser humano consegue acreditar nesta narrativa? São coisas tão esdrúxulas, tão estapafúrdias, como nós dizemos aqui. É aquilo que eu digo, Zé. Muitas vezes as pessoas gostam de ser enganadas, de ser iludidas. Porquê? Porque é muito mais fácil tu viveres na ilusão e criares ali uma fantasia porque alguém te está a mostrar um caminho rápido, uma fórmula mágica. E todas as forças do teu ser te dizem, mais uma vez, a parte das emoções, as tuas emoções, o teu sistema emocional está a dizer, não te iludas, mas tu cais no conto do vigário. E isso é muito, muito, muito flagrante nos dias de hoje. E ver estas pessoas que vêm com uma narrativa completamente polémica, precisamente tipo, a sociedade é toda burra, ninguém entende nada, eu é que sou esperto, todos os restantes são burros. Isso é uma coisa realmente que me preocupa. E, portanto, é muito importante não só nós buscarmos conhecimento, mas escolhermos com cuidado o conhecimento que buscamos. Porque isso vai condicionar a nossa mente.
Tu no outro dia, acho que compraste um curso desta coisa do artesanato, não foi? E disseste uma coisa curiosa em relação a uma pessoa que tu segues no Instagram. Que estavas a dizer que os vídeos da pessoa do Instagram... Não, do YouTube. Os vídeos do YouTube dessa pessoa estavam a ser vendidos por uma pessoa de outro país Exatamente. como um curso no Hotmart. Exatamente. Certo? Porque eu sigo a rapariga no YouTube e vejo os trabalhos dela, ela fala e tudo. E de repente eu comprei esse curso e quando vou abrir as lições vejo os mesmos vídeos. Quer dizer, a rapariga nem sequer fala, elas nem falam a mesma língua. Sim. Explicação para isto? Plágio e apropriação do direito de propriedade intelectual. O mal do YouTube, hoje em dia acho que já existe um mecanismo para nós criadores para nos salvaguardarmos, mas tu podes utilizar os meus vídeos do YouTube, certo? Em publicações de blogs, etc, mas tens que linkar diretamente ao YouTube, porque senão, se utilizas o meu conteúdo, embora eu apareça em todos, portanto aí já não corremos o risco. Mas se eu tivesse um vídeo em que eu não aparecesse e fosse apenas uma narração de alguma coisa e alguém pegasse naquilo e fosse vender aquele conteúdo, eu poderia processar, obviamente, essa pessoa. Mas não será porque só quem compra o curso é que vê? Porque quem não comprar o curso não vê. Exatamente. Ou seja, na cabeça desse artista ou dessa artista que está a vender, que está a roubar conteúdo, no fundo, é uma ladra, não tem outra palavra. Infelizmente há muita gente a fazer isso. Já passei por esse problema com os Sem Limites. Essa pessoa, como está num ambiente fechado, seja, não é pesquisável pelo Google. Não. Só quem compra o curso é que sabe. Exatamente. E o que eu acho é a própria plataforma, o Hotmart, também não tem como saber isso. Quer dizer, se eles vão avaliar todos os produtos que estão na plataforma, quer dizer, não tem como fazer essa avaliação. Mas é muito fácil até para o próprio algoritmo, quando tu fazes download num vídeo do YouTube, ok? Existem traços ou existem fragmentos de código que ficam a dizer qual é a fonte daquilo, onde é que foi transferido, mesmo que tu edites aquilo. Entendes? Portanto, é assim, isto depois obviamente tem a ver com codificação, não sei como é que as plataformas funcionam, mas é realmente muito, muito grave que hoje em dia alguém que trabalhe, por exemplo, a fazer vídeos no YouTube e vai outra pessoa lucrar com o trabalho árduo de outra pessoa. Eu achei isso... Portanto, mesmo esse conhecimento, qual é a legitimidade que essa pessoa que te vendeu o curso tem para dizer que é instrutora de artesanato ou de carteiras ou o que for, quando no fundo ela apenas pegou em vídeos de outras pessoas, portanto, apropriação da propriedade intelectual de outra pessoa, não é? E está a monetizar aquilo. Eu acho que, em primeiro lugar, tem a ver também com a nossa consciência social, de denunciar isso. Tem a ver, tem. Certo? Nós precisamos denunciar isso e mesmo em relação às plataformas. Eu mandei logo um e-mail e uma mensagem à moça do YouTube. À criadora. Claro. Sim, mas mesmo no próprio Hotmart, mas na eu plataforma... não sei se a rapariga ainda é viva, porque ela já não dá sinais no YouTube e no Instagram desde 2020 ou o quê? Então se calhar foi oportunismo. Aquela coisa da oportunidade e do oportunismo que já falei. E ela nem me respondeu nem nada, não sei. Eu acho que a rapariga já nem existe ou nem está nisso. Mas seja como for, existem aqui leis dos descendentes e das pessoas de família, portanto, que no fundo... Mas não sabem, Luís, não sabem. Pois, a questão é essa. Mas isso também é uma questão muito criticável. Eu acho que hoje em dia já não se está a olhar a meios para atingir os fins, mas já estamos aqui a fugir de tópico, não vamos... Não vale a pena. Portanto, busquem conhecimento. De preferência, conhecimento de fonte fidedigna. Tenha muita atenção também ao tipo de histórias que vocês ouvem. Eu já falei sobre isto no episódio anterior. Muito cuidado com as histórias mirabolantes que vocês ouvem das pessoas que em pouquíssimo tempo que ficaram milionárias. Há qualquer coisa sempre de estranho muito, muito por trás. E isso eu aprendi à força, porque eu também me iludi muito no início. E hoje em dia sei que não é assim. Vejo todas as pessoas que estão consolidadas no mercado, pessoas com muitos anos de trabalho. Muitos anos. Sempre mais de 15, 20 anos de trabalho. E nós temos que perceber que ela teve uma jornada. Portanto, a questão do conhecimento é fundamental. Há sempre informações novas que podem trazer melhoria para a nossa qualidade de vida. Em relação a tudo. E hoje em dia, a única coisa que eu deixo como alerta é que nós vivemos na era da informação. E uma coisa que eu ouvi ontem de um neurocientista é que o nosso cérebro não foi preparado para tanta informação. Porque nós hoje temos tanta informação todos os dias, minuto a minuto,
que nós não conseguimos processar tudo, a máquina dá o crash, certo? Então o que é que nós fazemos? Nós começamos a entrar naquilo que é a preguicite mental. Nós começamos a consumir os conteúdos por títulos e não necessariamente pelo conteúdo. E o título é super enganoso. E tu vês nas notícias, tu compras uma revista sensacionalista, o título não tem nada a ver com o conteúdo. É para chamar a atenção, para te levar. E tu assumes aquilo como uma verdade e já tiras as tuas próprias ilações. Portanto, aquilo que eu digo é, não consumam em demasia, estudem sobre aquilo que vos interessa, aquilo que vos traz benefício, mas não queiram saber tudo sobre todas as coisas porque isso é impossível. Não existe. Isso não existe. Portanto, façam uma triagem de tudo aquilo que vocês consomem, que é importantíssimo. 15º ponto. Para não ter uma VDM. Não aprenda com os seus erros. E entra muito naquela questão entre a teimosia e a persistência, que estávamos a falar. O teimoso é aquele que continua a cometer o mesmo erro, a ter o mesmo resultado, muitas vezes um resultado nocivo, e continua sempre a bater na mesma tecla. Isso para mim é uma VDM. Certo? O persistente é aquele que, na eventualidade da coisa não funcionar, tem a capacidade para mudar a estratégia e continua com o seu objetivo, mas muda. E eu acredito que não aprendermos com os nossos erros é por insanidade. O que é que tu achas que... Eu não sei se já tiveste essa experiência. O que eu acho é que quando erro, e sei que erro, não volto lá. Mas isso também é uma escolha, porque podes voltar se quiseres. Mas não volto. Se errei, não deu certo, não volto. Mas tu não conheces muitas pessoas que continuam constantemente a cometer o mesmo também erro. é uma aprendizagem. Exatamente. Lá está, é o que eu te estou a dizer. Não aprenda com os seus erros. Tu estás a dizer que estás a aprender com os teus erros. Exatamente. Eu erro. Eu estava certo e tenho e erro, às vezes erro. Estou certa que aquilo não, vai estar certinho e tal. Chego lá, não dá nada. Já não volto a fazer esse erro. Tentas de uma outra forma. Claro. Estou errado, errei. Ok, não é erraste. É tentaste. E essa tentativa não deu certo. Exatamente, não deu certo. Também é uma coisa aqui importantíssima em relação aos erros. Há muita gente que não faz muita coisa com medo de errar. Entendam uma coisa. Também. Quem não erra é porque não tenta. E se não tenta, não vai mudar nada na vida. Não vai chegar a lado nenhum. Só quem avança, quem faz alguma coisa, é que erra. Entendeste? Portanto, isso é uma coisa importantíssima. Mas há muitas pessoas que nós sabemos que estão anos e anos e anos sempre a cometer o mesmo erro. E não mudam, Zé. E, mais uma vez, aquela coisa que tínhamos falado até. Cada um tem a vida que merece. Portanto, se eu sei que estou a cometer um erro, que é uma coisa que me traz mal-estar, desconforto, infelicidade, miséria, e continuo constantemente a fazer a mesma coisa, podemos falar isto em relação... Eu até te vou dizer qual foi Pergunta-me qual foi o maior erro da minha vida. Zé, qual foi o maior erro da tua vida? Foi eu convencer-me que ia mudar uma pessoa. Tu só tens poder para mudar uma pessoa. És tu. A ti mesmo. Não, mas eu convenci-me que havia uma pessoa que tinha um comportamento incorreto, mas eu ia mudá-la. Completamente, mudá-la em tudo. Esse foi o maior erro da minha vida. Pois. Qual foi o preço? Nós não conseguimos mudar ninguém. Agora pergunto, qual foi o preço que tu pagaste por esse erro que tu cometeste, de achares que podias mudar a pessoa? Qual foi que é? O preço que pagaste. Além de, obviamente, teres perdido muito tempo, se calhar. O preço que paguei. Nem te sei dizer o preço que paguei. Frustração? Não, acho que não é por aí. Ilusão? O preço foi que eu... O preço foi que eu me deixei iludir. Portanto, ainda não consegui, mas vou conseguir. Ainda não consegui, mas vou conseguir. Mas passam anos, passa um ano, passa 2, passam 10. Mas eu ainda vou conseguir. Isso é teimosia, Zé. Isso não é persistência. Pronto, e não consegui. Portanto, eu não tendo conseguido, lá se foi, não é? Lá, exatamente. Ora bem, vamos ao próximo ponto, que é o 16º. Se você quer ter uma VDM, seja conflituoso. Eu acho que há pessoas
desculpem a expressão que eu vou utilizar, mas há pessoas que têm um orgasmo sempre que conseguem mexer com outra pessoa negativamente. Sempre que conseguem destabilizar outra pessoa. Eu acho que isso é quase um fetiche. O que é que tu achas sobre isso? O que é que eu acho? Eu acho que havia uma pessoa muito, muito próxima de mim que me fazia exatamente isso. Uma pessoa muito próxima Muito de ti? próxima de mim, que nos telefonemas ou pessoalmente ou o que fosse, só para me chatear. Estabilizar. Só para me chatear. E tu achas que isso... Eu já sei de quem é que tu estás a falar Exatamente. e já sei onde é que tu queres chegar e sei o porquê disso. Pronto, ok. Ok. Mas tu achas que... Eu acho que ela fazia isso para me chatear. Só. Eu acho que ela fazia isso, já que não mexia contigo de uma maneira, mexia contigo de outra. Porque há pessoas que conseguem mexer connosco de uma forma positiva. E já que eu não consigo chegar dessa forma, então eu vou fazer o oposto. Vou arranjar forma de te destabilizar e aí sinto que tenho poder. Eu acho que esta questão do conflito, e as pessoas são conflituosas, e que estão sempre constantemente a arranjar, como tu própria utilizas o termo barulho, sempre em quesílias, em atritos com outras pessoas, são pessoas que no fundo não conseguem ter poder sobre os outros e a única forma que têm é realmente atirando pedras. Porque sabem que isso vai gerar uma reação. Entendes? Pois. Eu acho que isso é uma forma de elas próprias se sentirem pessoas importantes. E eu pergunto, uma pessoa que depende disso para se sentir que tem algum valor é uma pessoa que tem uma vida de quê? VDM. VDM. Porque eu acho que é completamente... Mas está a giro o VDM. É o VDM. E eu acho que neste momento nós vemos isso cada vez mais nas redes sociais. A parte dos conflitos. As pessoas são conflituosas gratuitamente. Porquê? Porque querem mexer. Vamos imaginar, tu vais criticar uma publicação de um famoso. Certo? E vais insultar, vais criticar, vais dizer que é isto, que é aquilo. É a única forma que tens de mexer com esse famoso. Porque muitas vezes o famoso está num patamar tão distante de ti que nem lê se calhar os comentários. Pois. Certo? Nem liga a isso. Agora, eu pergunto, e muitas vezes isto já foi analisado por imensos psiquiatras e psicólogos e neurocientistas e etc. O que é que leva as pessoas a terem este tipo de comportamento, especialmente online? São pessoas que têm vidas completamente destruturadas e para se sentirem minimamente importantes têm que criticar a vida dos outros, como se a vida delas não lhe desse já trabalho suficiente. Eu acho que as pessoas estão focadas nas coisas erradas. Eu acho que se nós realmente queremos ter uma vida de qualidade, e mais uma vez, o objetivo do episódio da semana passada e deste episódio é que vocês tenham uma vida incrível, uma vida extraordinária. Vocês estarem toda a vida a perder o vosso tempo a gerar conflitos com outras pessoas. E agora vai surgir Meu Deus. um conflito novo entre os casais. Qual é o conflito novo entre os As casais? eleições. A política. Política. E porquê que isso é um conflito? É um conflito porque... Não, isso é uma questão de respeito. É um voto individual. É um voto individual, Zé? Devia ser uma questão de respeito. Devia ser. Não sei porque é que não é. Mas há casais que não se respeitam. Zé, sabes qual é o conselho que eu tenho? Que se insultam. Zé, calem a boca, o voto é secreto. O voto é secreto, só na cabine de votação é que tu pões a cruz onde porque quiseres. eu também digo-te uma coisa. A pessoa sabendo que a outra que é conflituosa, não é? Sim. Só vai dizer Algo contrário ou que defende. para provocar. Às vezes a pessoa bebe do próprio veneno, Zé. Então, mas se estiver caladinha, já passa, já não tem. Eu acho que é assim. Discussão. Todos nós, eu acho que se os casais tiverem um bom diálogo e tiverem respeito um pelo outro, eu acho que todos podem expressar a sua opinião, mesmo em relação à política, mesmo sendo discordantes. Por exemplo, nós, em relação ao desporto, eu não tenho nenhum clube, não sou adepto de nenhum clube. Sou simpatizante pelo clube onde eu nasci, do Futebol Clube Porto. Percebes? Se me perguntares quem são os jogadores, quais modalidades, se ganharam, se não ganharam, não faço ideia. Isso eu sei. Certo? E tu és da concorrência, ou és simpatizante pela concorrência do Benfica. Certo? E há esta rivalidade Porto-Benfica, e quem diz Porto-Benfica diz Porto-Boa Vista, no norte, e Benfica-Sporting para quem está no sul. Exato. Pronto. Ou seja, eu tenho que respeitar, é a tua Mas preferência, és é a tua tu que tens preferência. que respeitar. Mas se calhar tu não respeitas da mesma forma.
Tu estás a dizer isso como uma mulher muito mansinha, muito calma. Eu respeito que Não, tu sejas do eu Benfica, já não ligo isso. certo? Aliás, eu muitas vezes dizia-te, tu não eras benfiquista, tu eras uma falsa benfiquista, tu eras uma antiportista. Pronto, E no- passemos e à no- frente. mas no Porto é a mesma coisa, Zé. Há Eu muitos sei portistas que que não é. são portistas, Eu são sei. anti-benfiquistas. Eu sei. Eu acho que isso é uma coisa completamente errada. E nós vemos isso nos estádios. Os conflitos que se geram por causa... Pois é. Olhem aqui o mais ridículo. Esta parte do conflito também se pode traduzir aqui nos estádios de futebol, nas arenas. Nós temos 22 jogadores, 11 de cada equipe, no caso do futebol, certo? Aqueles jogadores estão a receber milhões. E, muito provavelmente, nem defendem aquele clube. Porque na temporada seguinte vão para outro clube, quem lhes pagar mais e que for melhor para a carreira deles, e não estão ali minimamente preocupados. E os adeptos é que entram em conflito por uma coisa que os próprios jogadores se calhar nem entram. O quão ridículo isto é. Eu compreendo que isto seja um ideal, as pessoas sejam fervorosas em relação ao clube da sua estimação ou da sua preferência, tudo isso. Mas eu pergunto, as duas partes têm o mesmo direito, querem as duas partes ganhar. Quando tu perdes, perdes, quando tu ganhas, ganhas. A vida é assim, tu não vais ganhar sempre, Zé. Pois, lógico. Entendes? Eu acho que existe muito o equívoco de que a vida é para sermos sempre vencedores. Nós vamos perder muitas vezes. Eu já perdi muitas vezes, tu já perdeste muitas vezes, vocês já perderam muitas vezes. Faz parte da jornada, faz parte do processo. Não é só vitórias. Tu dizes assim, isso é uma coisa que se costuma utilizar muito nesta linguagem do desenvolvimento pessoal, que é, ele, por exemplo, Thomas Edison, eu não sei se é exatamente este número, para inventar a lâmpada, de filamento a lâmpada incandescente, ele falhou 1000 vezes, e à 1000ª é que conseguiu. Ele disse, não, eu não falhei 1000 vezes, foi um processo de 1001 passos. Eu não sei se é exatamente este número, portanto não vos quero induzir em erro. E nem sei se isto é verdade ou mentira, porque isto na internet depois muda-se ao longo dos anos, as histórias, não é nada é 100% real. Mas é exatamente a mesma coisa. Não é porque alguém que falhou 15 vezes e à 16ª vez conseguiu vencer, que a pessoa falhou 15 vezes. Não. Ela teve a oportunidade de aprender 15 processos que não davam certo até encontrar o que deu certo. Certo? Portanto, eu acho que muitas das pessoas são conflituosas precisamente porque não têm este conhecimento. Não têm esta perspectiva em relação às coisas. E, mais uma vez, fala-se muito, toda a gente, isto é tudo muita hipocrisia. Toda a gente diz, é paz no mundo. Perguntas à Miss Universo, o que é que quer? É paz no mundo. Exato. Certo? Se nós sabemos que a paz é uma coisa boa para todos, nós, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa convivência social, se sermos pessoas conflituosas, nós estamos a semear o quê? Guerra. Porque tu dizes-me assim, as guerras são guerras armadas. Não, a guerra também é uma discussão de casal. Pois. A guerra também é uma discussão entre dois amigos. Pois é. No trabalho. Claro. Se nós queremos que as guerras no mundo acabem, mais uma vez, como eu disse a semana passada, queres mudar o mundo, começa por mudar a tua casa, por fazer a cama, como dizia o Peterson. Certo? É a mesma coisa. Se queres paz no mundo, viver num mundo em paz, em que toda a gente se respeite, para de alimentar conflitos. Isso é uma forma de guerra. Porque tudo o que tu fazes no micro vai se espalhar para o macro. Ponto final. Ok? 17º ponto. Se você quer ter uma VDM, não seja humilde. Isto tem muito a ver com aquilo que nós falamos da arrogância, da prepotência, etc. Acho que a humildade é vista... Sabes aquela ideia? Eu pelo menos tinha esta ideia quando era miúdo. Uma pessoa pobre, financeiramente falando, que era uma pessoa humilde. Não se dizia pobre porque era deselegante socialmente. Aquela pessoa é uma pessoa humilde. E eu acho que isso é a coisa mais ridícula do mundo, porque eu hoje compreendo que a humildade não está minimamente relacionada com a parte financeira. Não tem nada a ver. Eu conheço-me neste momento, talvez pelo volume que existe, é desproporcional. Eu conheço muito mais gente pobre financeiramente, arrogante, do que pessoas com dinheiro arrogantes. Muito mais. E depois, pessoas até vamos imaginar, numa posição socialmente, e eu não quero estar aqui a desprestigiar ninguém, mas pessoas socialmente num nível baixo, certo, mas que se acham a última Coca-Cola do deserto, e tu conheces pessoas assim, inclusive é dentro do seio familiar, certo?
quem as ouve diz, meu Deus, isto é uma sumidade. Qual PhD, qual doutoramento, qual mestrado. Certo? E, no entanto, são pessoas que são pobres até intelectualmente e tudo isso. Percebes? E eu acho que nós devemos ser humildes, devemos reconhecer que não sabemos tudo, devemos reconhecer sempre que precisamos sempre da ajuda dos outros. Acho que o não sermos humildes que é uma barreira que nos impede de vivermos uma vida extraordinária. E a humildade não é fraqueza, a humildade não tem nada a ver com pobreza, com vida financeira, com bens materiais, nada. Tem a ver com uma atitude humana. Para ti, qual é a importância nas tuas interações sociais de alguém ser humilde ou alguém não ter essa capacidade de ser humilde? O que é que isso provoca em ti? O que é que isso provoca em mim? Uma pessoa, quando eu vejo que é... Portanto, se ela não é humilde, é altiva, Arrogante, prepotente. Pronto, já estou de pé atrás. Logo. De mim já só leva um sim e um não, pois, e um se, e por exemplo, se for uma festa, que eu veja que a pessoa... Sim, já nos aconteceu. Andor. Tchau, Laura, adeus, vou-me embora. Não queremos nada. Se for uma pessoa que eu veja que é humilde, que é simples, que é humilde, que é educada, que é não é grata, também é grata, mas não é eu, a conversar não vejo ser grata, mas vejo, pronto, que é dócil, que é... Aí tem tudo meu. E até pode ser o maior vigarista que existe. E vou-me deixar enganar. Pois, aqui também tem uma questão da inocência. O problema também está aí, sabes? Zé, mas eu acho que é assim. A mentira tem perna curta, como se costuma dizer. Portanto, mesmo que alguém encene e que esteja a representar um papel de humilde ou de falso humilde, acaba por cair a máscara. Percebes? Pois acaba. Eu digo isto no sentido mais amplo, e até estou a dizer esta parte da humildade nem em relação necessariamente à interação com outras pessoas, em relação a ti mesmo. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu não és humilde, o teu próprio estado de espírito é um estado de espírito sempre inquieto. Porquê? Porque tu achas que sabes tudo, estás superior a tudo, tudo tem tudo a ver com o egoísmo que nós falamos no episódio anterior, com a arrogância, com a prepotência, com esta questão de não respeitar os outros, porque uma pessoa que não é humilde também não respeita a opinião dos outros, nem as críticas. Isto está tudo relacionado. Claro. Se formos a ver, está tudo relacionado. Claro. Mas para mim, a questão da humildade, que é uma questão que eu próprio tive muita dificuldade em trabalhar. Não foi nada fácil eu trabalhar a humildade. E vou-vos dizer porque é que não foi fácil. Para mim, como pessoa sedenta por informação, e desde que eu comecei a ler livros, então, portanto, foi uma coisa, e hoje em dia com os podcasts, que é muito mais fácil, e audiolivros, é uma catrafada de informação que eu tenho quase todos os dias, nova. Para mim era muito difícil eu estar a conversar com outra pessoa, em que ela estava a falar sobre um determinado assunto, de saúde, de alimentação, ou o que fosse, e eu sabia que ela estava a dizer que não era verdade, não é? Eu muitas vezes tinha dificuldade em moldar a minha postura perante essa informação equivocada ou desinformação para dizer à pessoa que ela estava errada. Portanto, eu não fazia com humildade. Eu fazia com alguma arrogância. Eu dizia assim, tipo, não é assim, você está errado. E tinha necessidade quase de mostrar à pessoa que ela estava errada para ela se sentir mal. Tipo, eu invisto o tempo da minha vida a estudar, portanto vá estudar. Tipo, eu não dizia, e estou aqui a reconhecer uma grande falha minha, eu quase que fazia a pessoa sentir-se ignorante. Precisamente porquê? Porque eu tinha tido o trabalho de ir atrás, de estudar, de ler, etc. E a outra pessoa que também tem acesso à mesma informação do que eu, mas que não mexeu nada, preferiu, mais uma vez, consumir o produto pronto que leu em algum sítio, uma revista, ou que viu na net, ou alguém que pôs uma frase qualquer e a pessoa assume que aquilo não é verdade. Então eu tinha muito essa dificuldade. Então eu tive realmente que enfrentar esse Luís, porque eu sei que não era benéfico, que me trazia imensos malefícios, que me fazia sentir muito mal, porque eu fazia aquilo tipo, ai que bom que eu agora sou sabichão. E eu tenho a informação para te dar. Mas depois de acontecer aquela interação, eu senti-me super mal. A pessoa não me dizia nada, até me agradecia às vezes por lhe dar a informação. Mas o facto de eu ter contribuído para aquela pessoa se sentir inferior, para mim é uma coisa que me derrubava. Mas eu também não tinha a humildade para reconhecer isso e para dizer, não, tu tens que mudar.
E foi uma das coisas que eu tive que trabalhar muito, muito, muito ao longo dos anos. É muito difícil, o músculo da humildade é muito difícil. Porque nós, especialmente quando estamos numa fase ou estamos numa posição em que temos muito conhecimento acessível todos os dias, é muito tentador tu não caires nessa questão da arrogância, de seres áspero, percebes? De achar que estás superior aos outros. Portanto, nunca achei que estava superior aos outros, mas em termos de conhecimento, dizer assim, como é que é possível não saber isto? Isto é ignorância, percebes? E às vezes as minhas palavras, a forma como eu as dizia, mostravam isso e faziam com que as pessoas se sentissem mal. Portanto, arrependo-me profundamente de se calhar muitas coisas que disse a pessoas e que depois tive a oportunidade de me desculpar mais tarde, mas se calhar já não teve o impacto que deveria. Porque a pessoa sentiu-se mal foi há 5 anos atrás, não foi agora. Percebes? Mas pronto, mas acho que mais vale tarde que nunca para pedirmos perdão. Claro. Depois, entramos aqui no 18º ponto. E este é um ponto que eu acho que é comum ao conhecimento e àquilo que é a opinião geral, e todos chegamos à mesma conclusão. Se quer ter uma VDM, não seja honesto. Eu acho que isto aqui é uma coisa tão óbvia que eu acho que nem precisa de muita explicação. Mas tu sabes que existe aqui, nós chamamos aqui em Portugal, não sei se no Brasil se existe esta expressão que é a esperteza saloia. Sabes o que é que isso significa? Não é? Eu acho que há pessoas que acham que a desonestidade que é que as torna especiais. Certo? Não, eu dou aqui o meu jeitinho. Fala-se muito do jeitinho brasileiro. No Brasil ouvimos imensas vezes isso. Dá-se aqui um jeitinho. Eles dão, sempre. E dão, ok. Resolvem imensos problemas. Mas isso é a parte criativa de resolver um problema. Pois. Não estamos a falar disso. Estamos a falar Sei. pela porta, como nós chamamos, pela porta do cavalo, não é? Portanto, coisas de forma menos lícita. Também dão. Pronto. Mas isto é em qualquer Luís, mas país eles do mundo. podem, porque também estão num país em que as leis são diferentes. Percebes? Não, se existem leis, não podem, Zé, têm que cumprir as leis. Está bem, mas Certo? são Não é diferentes. porque estão num país. Todos os países têm leis diferentes. Mas são diferentes. Certo? O que eu digo em relação à honestidade é mesmo em relação aos teus princípios. Nós estamos a ver agora uma série, neste momento, uma série que já não é recente, é de 2018, estamos a ver a temporada de 2019, penso eu, que se chama Succession. E é uma série basicamente em que é uma família ligada à mídia, portanto à imprensa, portanto tem um aglomerado, tem parques de diversões, tem cruzeiros e tem televisões e revistas e São bilionários. bilionários. E É uma família. é uma família, portanto, por isso é que se chama sucessão, portanto, que é o pai que vai deixar a um Exato. dos filhos. São 4 filhos, não é? São 3 filhos. Não, 4. 2 rapazes e rapariga. 3 rapazes. Estás a esquecer do cabelo branco. 3 rapazes, Vês? exatamente. Esqueceste Sim, desse. porque esse não está no negócio. Pronto, exato. Exatamente. Tem a ex-mulher, Ex-mulher, sim, que também é acionista da pronto, empresa. e que vive em Londres, essa não entra muito. E tem a mulher atual, que ali há muita coisa escondida. Francesa, não é? A francesa. E aquilo que nós temos visto, e é uma série fantástica para percebermos a parte comportamental. Meu Deus, Não é? meu Deus. Eu digo-vos, eles podem ser bilionários, têm todos uma vida, desculpem lá, agora vou dizer mesmo, têm todos uma vida de merda. Meu Deus, é absurdo. E esta parte da honestidade, É absurdo. de como é que se manipulam as coisas, e depois as pessoas têm problemas de saúde, ele teve também, aliás, a série começou com ele com um problema de saúde. Exatamente, teve um AVC. Pronto. E eu digo, Meu Deus. é interessante vermos aquilo, em que aspecto? O que nós não devemos fazer. Ora, exatamente. Eu fico fascinado, eu tiro ali imensos exemplos. Aliás, eu acho que já tirei ali imensa inspiração para futuros vídeos do YouTube, por exemplo. E até para o podcast, quer dizer, isto Acredito sinceramente. porque há ali coisas. E depois acabas por perceber que mesmo que em teoria eles tenham conseguido vencer, mais tarde perdem sempre. Já reparaste? Claro que aquilo é uma história de ficção, tudo bem. Mas é inspirado em alguma Luís, coisa. é ficção, mas aquilo existe. É inspirado em alguma coisa. Aquilo existe. Portanto, As Américas, então não existe. e ainda por cima numa cidade Os como Nova Iorque. bilionários. Os bilionários têm todos uma vida, uma VDM. Zé, estás a ser preconceituosa e totalmente infundada, porque ainda a pessoa que eu falei no início deste episódio, Warren Buffett, tem uma vida brutal, espetacular. Há exceções. Então diz antes assim, aquilo que nós conhecemos
E eu acho que também existe... Há exceções. Zé, vamos por partes, porque eu acho que isto é contraproducente para toda a gente que nos ouve. E tu até gostas de falar disso, porque já tens falado. Sabes que... Que as pessoas têm uma ideia errada. completamente equivocado em relação às pessoas ricas financeiramente Até falando. te dei um mote para falares. Acho que as pessoas têm muito essa ideia, tipo, ok, os ricos são todos assim, são desonestos, isto e aquilo. Se me disseres que, tanto na riqueza como na pobreza, ok? As pessoas que têm mais exposição, precisamente por esse tipo de postura incorreta que têm, e por isso é que conseguem viralizar e etc., que é uma minoria, mesmo dentro da minoria que já são os bilionários, é também uma minoria que tem esse tipo de comportamento. Porque a maior parte dos bilionários e a maior parte das pessoas que estão num patamar financeiro super elevado são pessoas genuinamente boas. Porque, José, vamos ser muito concretos. O dinheiro apenas amplifica aquilo que tu já és. E se nós formos a ver no nosso dia-a-dia, são as pessoas, em termos de volume proporcional, as pessoas, digamos assim, de classe normal, eu não vou dizer nem classe baixa, nem classe média, nem nada disso. O comum, o cidadão mortal, a grande maioria que não é milionário, nem multimilionário, nem bilionário, certo? Em termos de volume, é uma pessoa muito mais incorreta, muito mais desonesta. O que dá o jeitinho num supermercado e que até mete um pacote de repousados ou de balas, balas para quem está em Portugal é repousados no Brasil, portanto para vocês não perceberem, no bolso e que ninguém vê, é exatamente a mesma coisa do que alguém que rouba numa grande empresa 10 milhões, que dá um golpe de 10 milhões numa empresa. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo, o volume é que é diferente, é amplificado. Certo? Alguém que baixa filmes ilegais, alguém que está a piratear, essa fulana, por exemplo, que pegou nos cursos, nos vídeos do YouTube de alguém e que está a vendê-los e a ganhar dinheiro de uma coisa que ela não produziu, certo? Dela, claro. Portanto, isso é ser desonesto. Agora, é muito fácil nós criticarmos os milionários e os bilionários porque é pelo volume, pela proporção. Mas o gesto, a desonestidade, é exatamente a mesma de alguém que vende vídeos do YouTube num curso do Hotmart como alguém que dá um golpe numa empresa. É a mesma coisa, Zé. Portanto, nós, infelizmente, parece que temos aqui uma guerra contra os milionários e contra os bilionários, quando no fundo todos queremos ser. O mais ridículo é isto, Zé. Nós estamos a amaldiçoar... Vemos uma série destas, Luís. Zé, não há ali ninguém que se aproveite. isto é uma série de ficção, mesmo que possa ser inspirada em realidade. Não há uma pessoa ali que se aproveite. Não. Mas eu digo-te, e é esta a parte que eu acho que é mais relevante. Ninguém é digno, ninguém é honesto, ninguém é sincero, ninguém é humilde, enfim. Tens algumas pessoas que até nem se querem envolver com eles, que quebram os negócios. Olha, esta, por exemplo, que estamos a ver agora, ela quebrou o negócio porque não compactua com aquilo. Certo? Portanto, a princípio, aliás, e tu vês, olha, em comparação com as famílias, para quem já viu a série sabe, a família deles, portanto, que é os atores principais, e a família do outro meio de comunicação, que é um canal de televisão, penso eu, que eles estão a tentar comprar. Certo? A diferença na família. Os outros todos na boa, todos simples, gostam de música, de literatura, não sei o quê. Estes não. Este é aquela coisa, sempre como é que eu passo a perna no outro. Certo? É demais. Portanto, esta questão, eu acho que se amaldiçoam os ricos. E nós, quando estamos a amaldiçoar um rico, estamos a amaldiçoar o dinheiro. Estamos a amaldiçoar o dinheiro, estamos a amaldiçoar o nosso crescimento financeiro, Zé. É isto que eu acho que as pessoas não entendem. Ele ganha dinheiro demais. Vemos aqui, por exemplo, em Portugal. Vê bem aqui as grandes ilações, e no Brasil com certeza deve haver exatamente o mesmo tipo de exemplos. Nós vemos alguém, por exemplo, que está a começar a crescer financeiramente e é nobre e ajuda, etc. Nós tivemos o caso, por exemplo, do ex-fundador da Delta, não é? O Nabais, que foi condecorado e que toda a gente, quer dizer, ele mudou aquela cidade, eu não sei exatamente até qual é a cidade. É Alentejo. Pronto, portanto ele deu emprego àquela gente toda, era o patrão e, no entanto, era uma pessoa extremamente solidária, humana, tratava as pessoas como pessoas, entendes? E, no entanto, era milionário, ou multibilionário, eu nem me faço ideia da quantidade de património que ele tinha na altura do falecimento. Mas depois tens, por exemplo, outros casos, embora eu acredito que não tenha fundamento, pelo menos pelo conhecimento que eu tenho e por aquilo que eu pude pesquisar, a mesma coisa em relação a Belmiro de Azevedo, que construiu um império, não é? Eu não tenho a certeza se é o maior grupo de centros comerciais do mundo, neste momento a Sonei.
que tem uma cadeia gigantesca. É assim, em vez de tu dizeres um empresário português conseguiu criar um império a partir de uma ideia sem fundos, porque ele não nada daquilo que a gente vê, tipo, porque veio de uma família multimilionária, não sei o quê, nada disso. Foi uma coisa construída a pulso, com ideia, com inovação, com arrojo. Mas a partir do momento em que ele está lá em cima, já é um alvo a bater. Pois é. Certo? É. E nós estamos, quando nós começamos a tentar abater esses alvos que estão lá em cima, sem perceber que eles estão a conseguir dar emprego e dar alimento a milhares e milhares de famílias, certo? É muito bom criticar quem está lá em cima. Nós estamos a amaldiçoar o nosso próprio crescimento quando fazemos isso. Acredito. Então é assim, se eu sei que preciso de dinheiro na minha vida para ter mais abundância, mais prosperidade, mais bens materiais, para poder passar aquelas férias, para comprar aquele carro, para poder ter uma melhor casa e tudo isso, então eu estou a criticar alguém que já chegou lá e que me mostrou que é possível? Faz algum sentido isso? Não faz. Eu acho que é ridículo. As pessoas estão a condenar. Olha, eu utilizo um bocadinho aquilo que, utilizando aqui novamente o Paulo Vieira como exemplo, a questão de profetizar. Quando tu amaldiçoas a vida de um milionário, estás a profetizar que tu vais estar sempre na miséria. E é verdade, Zé. Eu comecei a ver, lá está, tem tudo a ver com o exercício da visão holística que eu dei no último, do dispositivo móvel. Quantas pessoas estiveram envolvidas na construção do teu telefone, certo? Quando eu não é abençoo necessariamente, mas quando eu valorizo e respeito aquilo que são os frutos do trabalho de alguém que conseguiu chegar num patamar financeiro muito elevado, eu vejo tudo aquilo que ele proporcionou e que me pode proporcionar a mim também. Eu vejo, por exemplo, numa Sonai. Por acaso, nós não somos consumidores ou não temos preferência por o supermercado da rede Sonai. Ok? Mas eu sei que ele agrega imenso valor porque me permite ter todos os produtos, se eu desejar, e até temos um aqui relativamente perto de casa, todos os produtos que eu desejar, se assim o necessitar, para o meu conforto, para a minha alimentação, para o meu bem-estar. Certo? Se eles não me fornecessem isso, ou não tivessem essa disponibilidade, eu teria muito menos qualidade de vida. Entendes? Portanto, eu tenho que abençoar essas pessoas que permitem que a economia flua, que se mexa, e nós precisamos de pessoas inovadoras, pessoas empreendedoras, que levem o país para a frente, que levem o mundo para a frente. Certo? E parar de nós estarmos realmente aqui a amaldiçoar porque achamos que existe uma associação direta sempre a alguém que está no topo da desonestidade. Eu só digo uma coisa. E isto é uma afirmação até um bocadinho arrojada. Normalmente nós só damos relevância a coisas que já fazem parte da nossa vida. Se eu estou a criticar alguém que é desonesto, olha, devo olhar bem para a minha vida. Será que eu também não faço coisas desonestas? Porque se isso está presente na minha mente, é porque eu tenho culpa no cartório, tenho telhados de vidro. Entendes onde eu quero chegar? Sim, sim. Pode acontecer. Se eu não tiver isso como algo que seja habitual na minha vida, eu não vou estar atento a essa parte desonesta. Entendes? Isto tem tudo a ver com nós fazermos expandir aquilo que estamos focados. Se eu estou focado em desonestidade na minha vida, porque dou um jeitinho aqui, dou um jeitinho ali, e faço aqui uma fuga aos impostos, e faço agora isto, faço agora aquilo, certo? É aí que me chama a atenção. Mas como eles são grandes, para eles é grave, mas aquilo que eu faço não é grave. É grave da mesma forma, Zé. É desonestidade. E para mim, ser desonesto no espectro micro ou macro, ou seja, nos 10 centavos, ou 10 cêntimos, ou nos 10 bilhões, é rigorosamente a mesma coisa. Pode ter mais impacto num volume maior, porque pode afetar mais pessoas, obviamente, mas é prejudicial na mesma. Isso para mim é sinónimo de VDM. Certo? Muito bem. Vamos agora para os 2 pontos finais. 19º ponto. Este é um ponto que eu estou a trabalhar neste momento e que estou realmente a tentar, acima de tudo, a cultivar. Se você quer ter uma VDM, não cultive boas relações. Não tenhas amigos, não tenhas conhecidos, não alimentes as tuas relações familiares. Eu acho que uma vida... Isso é um assunto delicado. Tu estás a falar em relação à família? Mais à família. Pronto. Mas mesmo também aos amigos é um assunto delicado. Mas a família... Portanto, eu vejo a família de 2 formas, porque para mim eu não faço uma distinção entre amigos e família.
Para mim é tudo família. Há a família de coração, que é aquela que eu escolho, que são os amigos, e há a família de sangue, que é aquela que me foi dada no nascimento. Certo? Mas eu acho que independentemente do que quer que seja, Zé, quando eu falo aqui do não cultivar boas relações, falo de nós não investirmos nos relacionamentos, não darmos atenção, não estarmos disponíveis, assim como as pessoas também deverão estar disponíveis para nós. Estás a perceber? Não alimentar isso. Mas Estás a falar de convívios. não, de tudo, Zé. De convívios, de Não é falar. do casal, é de convívio. Convívio com outro ser humano. Pronto. Estou a falar de relações Certo. outro ser humano. Porque eu vejo pessoas completamente amarguradas, que são sozinhas, que não têm ninguém à volta, ninguém gosta delas, não se relacionam com ninguém, e não cultivam as poucas pessoas que lhes aturam, como tu dizes, aturam o fado, não é? Não aturam essas pessoas, não alimentam essas relações. Isso para mim é uma VDM, completamente. Nós somos animais sociais. Nós não somos seres que nasceram para viver de forma isolada ou individual. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu já não tenho paciência para aturar determinadas pessoas. Sim, o que é que isso quer dizer? Famílias, pessoas de família. Pronto, e amizades também já distingo muito. Eu não tenho pachorra, já não tenho pachorra. Mas o que é que isso significa? Isto significa que Porque em relação ao que eu estou a dizer, eu disse, dão-me muito trabalho. dão-te muito trabalho. Dão-me muito trabalho. E São pessoas que não pensam como eu também não quero ninguém que pense como eu. Até gosto de quem não pensa como eu, que é para trocarmos ideias, etc. Óbvio. Mas o não pensar como eu é não estão alinhados comigo, com o meu raciocínio, a caminhar para o mesmo lado. Portanto, dá-me muito trabalho, Luís. Eu já não tenho paciência para isso. Mas diz-me uma coisa. Pessoas de família é igual. Ok, diz-me uma coisa. Igual. Uma questão é o alinhamento. Sim. Ok? Sim. Mas pensa comigo. Uma coisa é a pessoa ter uma opinião distinta da tua. Aliás, nós vivemos isso todos os dias. Eu e tu. Sim, certo? sim. Mas temos objetivos em termos existenciais semelhantes. Certo? Portanto, estamos a caminhar para o mesmo sítio. Tu podes ter projetos individuais teus específicos, eu também a mesma coisa. Sim. Mas enquanto vida, enquanto existência, temos propósitos semelhantes. Certo? Se tu tens pessoas à tua volta, por isso é que é tudo cíclico, se tens pessoas à tua volta que não têm esse mesmo propósito, não se trata a questão de tu não estás a cultivar as relações. Tu tens é que cultivar novas relações. O que eu estou a dizer em relação a isto é, se tu quiseres viver quase no isolamento e as pessoas que tu gostas, que estão no teu alinhamento, que no fundo tu te conectas, mesmo que tenham opiniões distintas das tuas, tem que haver um cultivar de parte a parte, não é só tu dares ou outra pessoa só dar, certo? Para que seja uma coisa harmoniosa e que se agregue valor nessa experiência. Okay. Entendes onde eu quero chegar? Entendo, mas quando tu estás a dizer dá muito trabalho, tu se calhar não te estás a expressar da forma correta. Dá muito trabalho significa que tu estás a remar contra a maré. Significa que são pessoas que se calhar não estão no teu alinhamento e que já não te interessa alimentar essas relações. Porque não saem dessa torta. Zé, mas isso é uma opção. Tudo na vida, nada é permanente. Entendeste? Hoje tens um grupo de amigos e amanhã tens outro. Ok, pronto. Mas nós até temos amigos e nós somos um exemplo de que temos mesmo famílias, pessoas da família e tudo, ao fim de semana. Sim. Nós convivemos muito. E nós temos uma coisa boa que nos dias de hoje é muito difícil, que é termos amigos de uma vida inteira. Ainda hoje. Ainda hoje. Eu tenho amigas de há 50 anos. Eu só tenho de há 43 porque ainda não tenho mais, ainda não andei mais no calendário. Eu tenho de há 50. Portanto, o que eu te quero dizer com isto é, acho que é fundamental nós alimentarmos, e muitas vezes, e permite aqui esta crítica, porque isso também é uma coisa que eu tenho que reconhecer em mim, que é talvez porque tenha muito trabalho e arranjo na minha cabeça a desculpa que não tenho tempo para ligar quantas vezes deveria ligar, para marcar um encontro quantas vezes deveria marcar e tudo isso. Mas eu acho que nós precisamos de alimentar com as pessoas que realmente gostamos, com que nos sentimos alinhados, que estamos bem, mesmo que discordemos da opinião. Acho que é sempre produtivo termos pessoas com uma visão diferente da nossa, mais uma vez. Mas temos realmente que nos forçar. É como uma planta, Zé.
Tu vais, ontem ou anteontem estiveste a cuidar das tuas plantas e etc, a mudar de sítio porque disseste que ela não gostava de estar ali aquela planta e tudo isso, e ela hoje já está arrebitada, tudo isso. Tu tens que alimentar as coisas. Porque é bom os teus amigos estarem lá quando tu precisas, mas também tem que ser ao contrário. Se tu não estiveres lá, se tu não alimentares quando tu precisas, se tu não alimentares essas relações, eles não vão estar lá para ti. Isto tem que ser uma coisa recíproca. Claro, lógico, é lógico. Da mesma forma como num casamento também devemos estar constantemente a alimentar a relação e o bem-estar. Em relação aos amigos a mesma coisa, Zé. Tu podes não ter muitos amigos. Aí concordo contigo. Quando estamos numa era onde eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Certo? Sim. Eu aí concordo contigo. Que nós não conseguimos amizades verdadeiras, genuínas. O tal amigo que para mim é família de coração, não podem ser muitos. Mas acho fundamental realmente nós alimentarmos essas relações. Pois, eu também acho. Mas vê bem, o que tu estavas a dizer, que te dá muito trabalho, isso não será... Eu não vou dizer falta de humildade da tua parte. Mas isso é uma coisa... Eu acho que isso está a desvendar aí qualquer coisa por Tens baixo. 43, não é? 43, vou fazer 44 este ano. Exato. Eu fiz agora 64, tu vais fazer 44. Portanto, quando chegares aos 50 e tal, 60, se calhar já não sou viva, mas se for, me dirás. Se tens a mesma paciência que tens hoje para aturar determinadas pessoas, não tens. Mas olha, isto tem a ver exatamente com o que eu falei semana passada, tem a ver com prioridades. Tu já não queres perder tempo. Pois, não dá. Mas com as pessoas que valem a pena, tu tens que alimentar Não, com as essas pessoas relações. que valem a pena, com certeza. Então, é isso que eu estou a falar, não estou a falar mais Tu nada. sabes perfeitamente, temos um exemplo, a minha melhor amiga, Sim. que nos conhecemos com 10 anos, eu 9 e ela 10. Nós, estando mais que 3, 4, 5 dias juntas, já estamos a discutir uma com a outra. Mas Não podemos estar muito tempo juntas. E, no entanto, não somos nada uma sem a outra. pronto, Somos amigas de sangue. tem a ver com personalidades, Sangue. ok? Tem a ver com personalidades. Mas isso não significa que tu, ou de todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, às vezes não passes 3 horas com ela ao telefone. Exato, quase todos os dias falamos. Isso é alimentar a relação. E alimento, mas podia chegar a um ponto de dizer assim: caramba, então convidei para vir passar uma semana à minha casa, ou eu fui passar uma semana à casa dela, estamos uma semana, chegamos ao fim de uma semana, começamos a desentender. Já não concordamos com nada uma com a outra. Já viste que é verdade? Sim, eu tenho que ser um mediador. Não é? Sim. Não sei, mas eu não vivo sem ela, nem ela sem mim. Sabes que, no fundo, eu acho que nesse caso específico, ela criou a independência dela precisamente porque Também não viviam aquariana, próximas. não é? Como não. Ela criou a vida dela, a rotina dela, as coisas dela, e tu também tens as tuas. Tu não permites que invadam o teu mundinho. Assim como ela não Assim como ela também não. Então, quando uma mostra o seu mundinho e a outra mostra o seu mundinho e, no fundo, chocam em algumas coisas, começa a haver ali uma fricção hoje e uma sede. Mas já é passado uns dias. E amanhã mais uma coisinha e outra sede. Até que chega um ponto de dizer assim, fogo, eu estou a fugir da minha rotina, daquilo que me é habitual, e a outra diz o mesmo, e aí começa um choque. É engraçado. E aí tenho eu que ir com Nós temos o cartão essa vermelho. parte engraçada, por acaso. Mas, no entanto, mais uma vez, é uma relação que é alimentada. Pois é. E eu sinto que neste momento que uma das coisas que eu preciso realmente, e estou a trabalhar para conseguir ter essa disponibilidade, é realmente poder presencialmente estar com os amigos. Regularmente. Numa coisa é falar por telefone, é tudo muito bonito, tudo bem. Ainda hoje, por exemplo, tive imenso tempo com uma amiga que por acaso até esteve cá em casa há relativamente pouco tempo, tive imenso tempo ao telefone com ela. Tudo bem que geograficamente é uma distância bastante grande, não é? Estamos a falar de 300 km, mais coisa, menos coisa. Mas temos que criar mais esta dinâmica de estarmos presencialmente, de convivermos, porque são relações que nós gostamos. São pessoas que nos fazem sentir bem, que nós fazemos sentir bem também. Percebes? Mas eu acho que isso é fundamental, alimentar as amizades. Ponto final. E o ponto final, para mim, é o ponto número 1 em relação a tudo. Ok? Se você quer ter uma VDM, seja ingrato. A tal gratidão. Zé, independentemente do que quer que seja, eu repito, parece um disco arriscado a falar sobre isto, sobre a importância da gratidão.
Vamos falar aqui numa perspectiva de saúde. As pessoas mais ingratas, mais reclamosas, as pessoas mais insatisfeitas com a vida e que expressam isso de uma forma clara, são pessoas que envelhecem com rapidez, são pessoas com problemas de saúde, são pessoas que não são atrativas, ou seja, as pessoas querem é distância. Distância. Aliás, essas tais pessoas que muitas vezes dizem até que não tens paciência até para a família, são essas pessoas ingratas. Estão constantemente a reclamar de tudo e de todos. Nunca nada está bem. Também não tenho paixão para aturar isso. Zé, tu tornas-te, eu acho que quando és ingrato, não só os malefícios que isso traz em termos energéticos, ok? Mas quando tu és ingrato, tu tornas-te uma pessoa que as pessoas têm repulsa. Tu não és atrativa. Não é. Já viste o que é levar com a pilha? Muitas vezes utilizamos essa expressão. É uma pilha incrível. Nós estamos sempre a levar com uma pessoa que está ali quase a azucrinar, parece um disco riscado. E amanhã está contigo e volta com a mesma conversa. Eu digo-te em relação a... E depois da manhã volta com a mesma conversa. Nós utilizamos aqui uma expressão, não sei se é em todo o país, mas usamos aqui uma expressão que é lá vem a CMTV, que é um canal sensacionalista aqui em Portugal, de notícias todo o dia, que está sempre a repetir as mesmas misérias e desgraças todo o dia, que eu não consigo, e sempre que por algum motivo, por acidente, passa esse canal na televisão, eu quase que tenho Às vezes temos certas pessoas cá em casa que gostam de o ver e põem, nós não podemos dizer nada. Pronto. Mas... E é aí que a gente vê. Pronto. E aquilo que eu vejo em relação à parte da ingratidão tem muito a ver com esta cultura de que tu chegas a qualquer lado, como é um canal de televisão tão tóxico e que só é focado na parte negativa do mundo, da sociedade, do ser humano, não é? E que está sempre preocupado no que está mal, na questão social e tudo isso, que muitas vezes até nem está, mas, portanto, faz notícia e a população gosta. Tu vês essas pessoas que todos os dias te vêm fazer o relatório como se fosse o jornal da tarde ou o telejornal daquele canal e que te vêm contar aquele relambório todo. Não quer dizer que seja sempre todos os dias a mesma coisa. Porque há sempre novidades. Amanhã já é mais não sei o que é que aconteceu, e este que roubou a não sei quantos, e não sei o quê, e depois a conclusão é sempre, este país é não sei o quê, porque as pessoas são não sei quanto, e porque está tudo mal, e porque os preços estão altos, e porque isto... A pessoa fica cansada de estar 10 a 15 minutos com aquela pessoa. Pois fica. Eu preferia... Eu muitas vezes digo, em comparação a uma pessoa ingrata, eu preferia estar com 10 atendimentos por dia, estamos a falar de 20 horas de trabalho, preferia estar 20 horas a falar com os meus clientes do que estar 15 minutos com certas pessoas. Eu hoje, quando vinha para casa, liguei à minha mãe. Estivemos a falar imenso tempo, porque eu vinha da Mortosa, não é? Falar e tal, e coisa e tal. Até falámos de vários assuntos. Quando já vinha a chegar aqui à Torreira, diz-me ela, coitada da rapariga que desapareceu aí. Tenho visto na televisão, não a encontram. Tu sabes que a tia dela não sei o quê, e a irmã dela não sei o quê. Eu disse, mãe, estás a falar de quê? Daquela rapariga que dá na CMTV, que foi assassinada aí, uma gêmea que estava grávida, não sei o quê. Oh, mãe, não sei de nada disso. Diz ela, tu não sabes. Olha, apareceu outra num poço. A minha mãe a fazer-me o relato. Entendes? Ok, portanto, vamos lá. Portanto, temos isto. Mas espera lá, isto não tem a ver necessariamente com a parte da gratidão ou ingratidão, mas tocaste aí num ponto importantíssimo. As pessoas que vivem estes problemas, que se vê nas notícias, e que acham que, por exemplo, por tu morares aqui e por ser um caso que, pelos vistos, tem qualquer relação com a nossa zona geográfica, as pessoas vivem aquilo todos os dias. Já viste quão tóxico é uma coisa que não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com a tua família, não tem nada a ver com nada, tu não podes fazer nada para mudar aquela realidade. Exatamente. E estão a viver aquela toxicidade diária. Eu disse, mãe, tu ainda continuas a ver esse canal? E diz ela, ai, tenho muita pena dessas raparigas. Disse, olha, vamos mudar de assunto, porque senão eu vou desligar. Diz ela, está bem. Então, olha, mudou de assunto. Mas a minha mãe é uma dessas pessoas que vive no meio do tóxico total. Só vive com o mau.
com as más notícias. Não, o que ela permite é Porque ela esteve em nossa casa, tirámos-lhe esse canal, pusemos-la de castigo, não é? Praticamente, fizemos-lhe um detox. um detox. E ela esteve aqui felicíssima a ver o Kitchen, a ver, não foi? Sim, outro Comentários tipo de programas, sim. e tudo. Ela esteve aqui super bem. Mas chega a casa, mete-se naqueles canais. Zé, tens que entender uma coisa. Esse tipo de canais, esse tipo de conteúdos são aditivos. Tenho muita pena, eu. São conteúdos que chamam para prender a pessoa naquilo. E precisamente, notícia de última hora, estás a perceber? Nunca é notícia de última hora, é notícia de há 5 dias atrás. Pois. Mas alguém... Tem ali as imagens, às vezes horas e horas, o dia todo, Exatamente, a repetir em loop. de imagens de há uma semana. Sim. E a pessoa diz, olha o que aconteceu. Não, já passou aquilo N vezes. Mas pronto, Zé, isso são técnicas eu não vou dizer de manipulação. Mas o problema, Luís, não é só... A minha mãe vai fazer 91 anos. Pois. O problema é que não é só a minha mãe, que a minha mãe está sozinha, embora seja uma pessoa completamente independente e faz tudo e está muito bem de cabeça, graças a Deus, e de saúde e de tudo, tem uma vida ótima, mas pronto, já tem idade, ainda não decide muito bem o que quer ver. Mas há pessoas que eu conheço com 40 e tal anos que vivem, quando estão em casa, têm só esse canal aceso. Pois. Entendes? Isso o que é que dá à pessoa? O que é que se ensina à pessoa? Olha, eu vou-te dizer o que é o que é dá. que se ajuda a uma pessoa? Não ajuda nada. Eu vou-te dizer o que é que isso dá, porque já há estudos também a falar sobre isso. Dá à pessoa ansiedade permanente. Dá à pessoa medo de andar na rua, porque pode acontecer o mesmo que está a ver naquele canal de 24 sobre 24 horas por dia, sempre a insistir num caso só. Dá à pessoa total falta de confiança nos outros. A pessoa fica quase enclausurada dentro de casa com medo que lhe aconteça alguma coisa. Mas depois também não pode estar dentro de casa, porque também existem crimes que foram cometidos a pessoas que estavam dentro de casa. É uma coisa incrível. Ou seja, eu acho que essa pessoa fica num estado vegetativo. As pessoas que são dependentes desse tipo de conteúdo, de estarmos constantemente na polémica, etc., vivem em constante estado vegetativo, mas com uma grande ressalva negativa, que é sempre com um medo terrível de viver. Então já entram no modo de sobrevivência. Será que eu hoje vou conseguir sobreviver? Porque o mundo é esta coisa terrível. Eu lanço até aqui um desafio. Não sei se alguém nos ouve que tenha poder para isso. Eu compreendo que notícias negativas, que polémicas, que vendam espaços publicitários nos canais de televisão e etc. Que tal haver um canal de televisão que se foque nas coisas boas, maravilhosas que são feitas todos os dias no mundo? Isso a cara é bom. Já reparaste que ninguém se foca nisso? Isso a cara é bom. Se calhar ninguém via. Zé, alguém tem Mas, não, devia sempre haver alguém. Eu acho que nós temos que criar mas não aqui tinha futuro. Temos que... Não sabes? Pois porque não assim, sei. os canais de televisão são sustentados pela publicidade, pelos anunciantes. Pois. Certo? Isto também tem que ser pensado pelas empresas. Se tiver aqui algum CEO de alguma empresa grande, pensem comigo. Por mais exposição que exista, ou seja, um canal negativo que tenha audiência, por mais exposição que exista, eu pergunto, vocês querem ter as vossas marcas associadas sempre a tragédias, a assassinatos, a roubos, a corrupção? Porque isto é psicologia. Vamos imaginar que eu tenho uma marca de queijo, ou uma marca de pão, e que estou a anunciar. Eu estou num canal de televisão e no intervalo daquelas notícias miseráveis, graves, Mas é o que as pessoas terríveis. veem mais. Ok, Zé, eu vejo um anúncio de um queijo. E depois? Inconscientemente eu vou ter uma associação, ainda que de forma automática. Atenção, isto tem tudo a ver com PNL, com Programação Neurolinguística. Se eu estou a ver uma notícia negativa e vejo aquele queijo, eu vou começar a associar aquele queijo a uma coisa negativa. Mesmo que ele esteja no supermercado à minha frente, eu não o vou comprar. Tu sabias disso? Não. Há uma associação imediata de uma coisa. Se o canal dissesse assim, ok, num jornal há uma notícia negativa e do resto é as notícias normais, informativas do mundo, não é? Não. Estamos a falar de um canal desse, especificamente, em que está todo dia, sempre a dar esse tipo de conteúdo. Qualquer anunciante num canal desses, as marcas vão ficar associadas a coisas polémicas e negativas. As pessoas nem entendem isso.
Porquê é que vocês acham que a publicidade nesses canais é mais barata? Porque os anunciantes que realmente têm um bom departamento de marketing e que percebam a parte de psicologia humana, de psicologia de consumo, não vão querer anunciar ali. Até pode vir uma marca dizendo assim, mas eu vendi muito. Uma marca de carros, por exemplo. Olha, vê se percebes bem esta parte da psicologia. Tens uma marca de carros. A marca de carros tem que ter carros bonitos, tem que ter carros que sejam económicos, relativamente potentes, confortáveis, num bom preço, etc. Se tu estás a ver, vamos imaginar que houve um acidente automóvel naquele canal, certo? O que é que acontece naquele canal? BMW, por exemplo. Vamos imaginar, tu tens 3 dias a falar sobre aquele acidente. Aliás, houve um acidente da Sara Carreira, por exemplo, que teve pai durante uma semana ou 15 dias sempre a falar do mesmo, e com aquele ministro também, que houve uma morte qualquer. Também acho que era um BMW. Era. Agora imagina a BMW no intervalo desses jornais a passar um reclame do mesmo carro que esteve envolvido num acidente. Quer dizer, tu já estás emocionalmente debilitado, porque estiveste a levar constantemente com aquela notícia negativa. Associaste, estás sempre a ver aquele carro, certo? De repente vem-te alguém tentar vender aquele carro. Tu vais alguma vez querer comprar aquele carro? Claro que não. Tu na tua cabeça vais dizer a BMW, atenção que nós não estamos a falar mal da BMW. Não. É a marca, é um exemplo. Ou um Opel, qualquer um. Ou seja, nós ao fazermos essa associação, nós imediatamente estamos a rejeitar por completo aquela marca. E no momento em que alguém nos disser, eu neste dia eu tenho um BM e fomos não sei aonde e o carro deu-me um problema, etc. Claro! Então não viste o que aconteceu na televisão no outro dia? Pois. Percebes? Portanto, eu acho que as marcas têm que ser inteligentes, porque se não houver, pensa comigo, Zé, se não houver anunciantes a pagar para essas estações de televisão, essas estações de televisão deixam de existir, certo? Porque elas são governadas pelos anunciantes, são eles que pagam. A publicidade é que paga o espaço deles. Mas olha que eu pensei que desde que o Ronaldo comprou ações, e acho que é maioritário, Não sei. da CMTV, eu pensei que aquilo que ia Não mudar. é da CMTV, é do grupo que detém Do a grupo, CMTV. sim, do grupo. Certo? Mas, assim, um acionista não é o CEO. Um acionista não é que manda. Num conselho de acionistas, se for um maioritário, portanto, se ele tiver a maioria Eu tinha ouvido das dizer ações... que era maioritário e que ia mudar aquilo tudo. Eu tinha ouvido dizer. Mas pode ter impacto. E se for Cristiano Ronaldo, é assim, não conheço a pessoa, não sei quais os planos de negócio dele, mas parece-me ser uma pessoa extremamente inteligente no que diz respeito a saber Até porque agregar ele valor. nem dá entrevistas para a CMTV, cortou relações. Exatamente. Pronto. Mas então o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que é da nossa competência enquanto sociedade nós também evitarmos que esse tipo de meios de comunicação existam. Porque isso não traz qualidade de vida a ninguém. Eu acho que piorou drasticamente a qualidade de vida das pessoas. Vejo pessoas, mais uma vez, no Brasil tínhamos exatamente a mesma coisa. Ai, credo, nem certo? me fales. Os programas de criminais à hora do almoço, enquanto as pessoas estão a comer, para mim é das coisas mais macabras que existem. Não é? E eu pergunto, como é que um país pode avançar e sair do crime e sentir-se mais seguro e haver muito menos criminalidade se todos os dias é alimentado com aquilo que as pessoas permitem? Percebes? Portanto, eu acho que isto tem tudo a ver com condicionamento social, Zé. Portanto, acho que temos que interromper. Portanto, vamos rematar o episódio desta semana. Portanto, mais uma vez, tudo aquilo que nós falamos no episódio da semana passada e neste episódio são pontos-chave para vocês refletirem, para vocês pensarem, porque sem sombra de dúvidas que tudo aquilo que foi falado é sinónimo de VDM. E rematando só para perceberem o que é o VDM, voltando a repetir, vida de merda. Portanto, mais uma vez, o intuito destes episódios, ou destas duas partes, não foi de forma alguma estar aqui a querer entrar em choque com nenhum de vocês, que é a audiência deste programa, foi realmente vocês terem aqui um alerta, pararem, pensarem, avaliarem, porque eu acho que nós estamos a chegar a uma altura em que eu hoje estava a falar sobre isto, sobre um projeto futuro que tenho na frente, só para rematar aqui este episódio. Eu acho que hoje em dia ser diferente é ser normal. Até há pouco tempo, quem pensasse diferente e fora da caixa e tal, é que era o inovador e etc. Eu acho que hoje quem é normal é que é o inovador. Porque estamos a ver um mundo muito estranho. E todas estas coisas que foram faladas, acho que são pontos importantíssimos de reflexão e que nos ajudam a ter uma vida de qualidade ou então uma VDM. Portanto, a decisão é sempre nossa. Pois é. E mais uma vez,
todos os dias nós temos a oportunidade de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. E aquilo que nós queremos também ser, porque lembra-te, à semelhança do que tu disseste, nós não podemos mudar ninguém, mas podemos nos mudar a nós mesmos. E portanto, se a nossa vida não está bem, se sentimos que a nossa vida é VDM, então cabe a nós tomar uma decisão e ir em frente com essa decisão, implementar as mudanças que são necessárias. Meus amigos, muito obrigado pela vossa audiência. Sempre disponível para receber, aliás, estamos sempre disponíveis para receber as vossas sugestões. Temos aqui alguns tópicos que foram sugeridos muito interessantes, já temos 2 episódios novos programados, um deles sugerido por vocês e o segundo também que se ajusta aqui a uma dúvida que foi criada. Fiquem atentos porque acho que são tópicos bastante relevantes. São muito bons. E vai dar aqui espaço para nós falarmos de uma forma mais aberta em relação às experiências que nós vivemos e que, como casal, e que vão agregar imenso valor. Então, voltamos para a semana com mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. A nossa gratidão pela vossa audiência. Uma boa semana a todos. Um forte abraço.